Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do 320. Eu sou o Lucas, estamos aqui com o Gabriel, com a Carol, falando salve. Salve. E com a nossa terceira convidada? Quarta convidada. Olha, já estão pensando até agora. Olha, isso é muito produção, cara. Estamos com a nossa quarta convidada. Se apresente. Alice. Oi, gente. Calma, respira. Tô respirando. Casa é sua. Olha, pensei que você ia me apresentar, falar o que eu sou. Eu é o apresentador? Eu apresento, então. Então vai lá. A gente tá aqui com a Alice, que ela é psicanalista, psicóloga e psicoterapeuta. Isso. Acertei? É tanto psico que a gente fica até depende. Eu vou explicar tudo isso. Eu estou me formando em psicanálise. Já sou psicóloga e já sou formada já tem uns 4 anos. Mas atendo na clínica desde o período da faculdade já estou atendendo e já tem pouco mais de um ano que eu estou na clínica Bem-Estar. E aí, gente, o que vocês... É isso. Mas, conte pra gente, qual que é a diferença entre... Cada um desses. Cada um desses. Ok. Quando a gente entra pro curso de psicologia, a gente vê lá um leque imenso aí de teorias e de abordagens a seguir, né? A gente vai encontrar TCC, né? Que é cognitivista comportamental, que vai tratar diretamente só de comportamento. Não vai ter uma leitura diferente da psicanálise. Enfim, tem uma diversidade de abordagens que quando a gente entra na faculdade a gente vê o geralzão, que aí quando a gente sai a gente vai escolhendo o que a gente se identifica para fluir aí na nossa escolha mesmo, pessoal, profissional. A psicanálise, eu tava lendo que a psicanálise é uma área diferente da psicologia comum. Isso. Ela estuda o estudo da psique de uma forma, como eu posso dizer, diferente, mas... Mais aprofundada? Mais esqueci o nome da palavra. Vai fazer o estudo aí do inconsciente. Dos conteúdos do inconsciente. E o que é isso, né? O que é o inconsciente? O que é o inconsciente? Tudo que fica no inconsciente são aqueles conteúdos recalcados, que são situações que a gente já viveu, palavras que a gente já escutou, não digeriu muito bem às vezes, não dá conta de lidar com aquilo e aquilo fica recalcado lá no nosso inconsciente. Pode ser qualquer palavra que em algum momento na nossa vida a gente tem escutado e aquilo não foi bem absorvido. Não foi bem digerido aí e ficou ali. E aquilo pode sair em algum momento mais tarde. Ou enfim, qualquer etapa aí da nossa vida que de algum modo a gente tenha que lidar com algo parecido. Geralmente os traumas ficam ali também. Por exemplo, quem sofre de abuso na infância com 1 ano, tem um caso que tem no YouTube, inclusive, que é A Ira de um Anjo, que é muito interessante, que conta a história eu esqueci o nome da criança agora, mas ela foi abusada pelo pai quando ela tinha 1 ano de idade. E nisso ela desenvolveu sociopatia, que é o quê? Ela queria matar, ela não tinha nenhum sentimento de compaixão, de amor, nada. E ela, assim, no tratamento dela, no acompanhamento dela, ela desenha sobre o abuso, desenha os gestos do pai. E enfim, a família que adotou ela e o irmão dela, eu acho que foi isso mesmo. Não sei se ela tinha um irmão ou depois eles vieram a ter um filho, enfim. Essa menina, ela queria matar o irmão dela. Ela pegava faca, enfim, tudo isso devido ao que ela sofreu com 1 ano de idade. E aquilo ficou gravado nela, ela não conseguia desenvolver outros tipos de sentimentos. Mas com o acompanhamento, foi trabalhando o que aconteceu com ela e ela ficou numa instituição também durante um tempo e ela foi desenvolvendo esses sentimentos de compaixão, foi trabalhando esses conteúdos nela. Por quê? O que acontece? O pai, quando a gente nasce, as pessoas mais importantes da nossa vida são os nossos pais, são as pessoas
que Nossa cuidam base. da gente, Sim, isso, sim, que nossa são base. assim, ou aquele responsável que tem uma ligação afetiva direta com a Uhum. gente. E é extremamente importante tudo que a gente ouve dessas pessoas, o que elas fazem com a gente. Quando a nossa mãe pega a gente no colo e olha pra gente, Uhum. ela tá transmitindo todo o afeto, todo o carinho, isso é muito Energia. importante. Quando um bebê não recebe isso, essa afetividade, ele pensa, eu sou amado por quem? O que é amor? Uhum. Porque é ali Uhum. naquele primeiro contato que a criança entende o que é amor. Essa garotinha entendeu que amor Uhum. é ódio, que amor é querer matar, que Então, os amor é mecanismos de assim que nós defesa, né? aprendemos o que são as coisas com as pessoas mais importantes. Uhum. Então, tudo isso que a gente vai vivendo ao longo da vida fica gravado no nosso corpo inteiro, na verdade, mais do que na nossa mente. Sim, sim. Tudo fica gravado. Tanto é que doenças das mais diversos tipos tem a conversão no nosso corpo quando a gente não trabalha elas. Sim, e os mecanismos de defesa estão aí justamente para Nós mostrar, né? usamos isso o Né? tempo Porque- todo. No caso dessa menina de 1 ano, ela começou a ser abusada a partir de 1 Com ano. 1 ano, ela foi abusada e aí eles descobriram isso. Ela e o irmão dela vivem em estado assim completo de abandono. Uhum. Porque, por exemplo, você lembrar de uma imagem com 1 ano de idade é muito difícil, né? Mas você, Assim, mas a imagem tá lá. No caso, ela dava Entendeu? conta de desenhar. Ela desenhava sobre o abuso nitidamente. É É um muito caso interessante, que porque fica fica gravado, gravado. Eu já estudei um pouco sobre hipnose, a gente estava conversando isso em off, né, Uhum. um tempo atrás, e a hipnose, o Freud ele falou que ele não é um mecanismo de cura, Uhum. mas ele pode ser utilizado para esses tipos de caso. Sim. Você pode fazer uma regressão na parada e tudo mais, você pode trabalhar aquele de uma forma muito Uhum. Muito bem ampla trabalhado ali. e muito boa, velho. Fraga. Uhum. Isso é muito da hora. Sim, na época que o Freud estava lá no Hospital Geral, mesmo depois, ele tinha os casos lá, por exemplo, da Berta, em que ele, quando ela tinha lá uma conversão no corpo, é um caso muito famoso, ela não conseguia beber água. E ela não se lembrava por que ela não conseguia, ela tinha aversão à água. Na hipnose, ela conseguiu lembrar que ela parou de beber água porque o cachorro foi lá e lambeu a água dela. E depois disso ela não lembrava disso. Ficou gravado o quê? No inconsciente dela ficou conteúdo recalcado. Uhum. Mas ela não sabia o porquê. Não conseguia lembrar. Dentro da psi, existe essa área de hipnose ou é por fora? Hoje em dia tem, mas eu particularmente não trabalho. Algum profissional que adota. Mas tem sim, O método profissionais. hipnose eu acho que existe não só dentro da ciência ali, eu falo espiritualidade também, sabe? Uhum. Conversão, é toda uma ideia também de hipnose. Talvez com Sim, outro nome. existe toda uma Tá vendo? atmosfera que é Outra criada quando a gente instância, fala dessa assim. questão de espiritualidade A também. hipnose ela é criada a partir de sugestões. Sim. Tipo assim, as sugestões não precisam ser necessariamente do ramo Psiquiatra, psiquiatra ou qualquer ramo da psicologia. Pode ser feito Na psicanálise, né, quando a gente tá atendendo o paciente, ele tá lá completamente consciente, mas a gente Uhum. deixa ele tão à vontade, o clima, enfim, Sim. às vezes alguns deitam, a almofada, tudo é estrategicamente, assim, importante. Sim. Para que ele dê conta de falar, para que ele dê conta de acessar esses conteúdos e às vezes, o que eu vou falar hoje para você? Eu falei, fica à vontade. Aí eu faço algumas perguntas, vou puxando algumas coisas, até que, vamos supor, lá pro finalzinho ele traz algo de importante. Uhum. E vale tudo, por isso que eu falo, é a cura pela palavra, porque a gente deixa totalmente, porque tá tudo na palavra. Uhum. E é todo um processo. Todo também, um processo né? da pessoa ir dando conta de acessar alguns conteúdos aí que às vezes a princípio ela nem tem ideia. Ela fala, não, eu não, tive um problema com meu pai, mas hoje tá tudo ótimo. Uhum. Vamos continuar compreendendo isso aí que você está negando. E a psicanálise em si, assim? Tipo, qual que é a base um pouco mais da psicanálise? O que ela estuda e o que ela tenta não mudar, né? Acho que é questão de sugestões também, né? O método O Profissional, sofrimento dentro do É. o sofrimento mental, né? Nossa, é tão diverso. Tudo é igual eu falei. Tudo fica gravado no nosso consciente, tudo que a gente vive. Então, quando a gente chega lá com um problema, eu não consigo me desenvolver na vida, eu tenho problema com timidez, eu tenho um problema X, Y, são tantos problemas.
E eu preciso entender o quê? Como que foi justamente isso, a infância da pessoa, como que foram esses primeiros contatos sociais, e o que isso reverbera no hoje, nos comportamentos de hoje, que faz com que aquela pessoa fique travada no seu desenvolvimento. Entendi. Então você acha que toda ação de uma pessoa presente, ela tá ali por causa dessas consequências também do inconsciente pelo passado, né? Então, se dá que digamos que a característica de uma pessoa hoje, se ela aborda tais ações, se ela é mais violenta, se ela é mais calma, sabe? Diversos tipos de pessoa. Construção da Essa construção se personalidade dá ao longo... talvez mesmo do inconsciente, né? Doideira, então. Assim, quando você vai avaliar um paciente, é você que determina qual área seguir? Ou, por exemplo, quando eu vou te procurar, eu quero lhe tratar com a psicologia em si. Aí é você que determina, por exemplo, a gente precisa trabalhar junto com a psicanálise. Recomendação. Então, eu deixo a pessoa livre. Eu falo, olha, você é completamente livre dentro do seu processo. Eu trabalho conjuntamente com a psicanálise, mas nós vamos tocar somente nos pontos que você quiser, nas feridas que você quiser e da forma como você achar melhor. Naturalmente, a pessoa vai se sentindo à vontade e ela perde o temor de psicanálise ou do que é, porque eu explico o que é a questão. Mas se ela falar, eu explico, dentro da psicologia geral, então eu não vou tratar dos seus conteúdos inconscientes, mas não tem jeito, eles acabam aparecendo. Então, dentro desse leque aí da psicologia geral, eu vou trazer a avaliação psicológica, vou estudar, por exemplo, a atenção da pessoa, até mesmo para fazer um diagnóstico aí diferencial. Porque às vezes ela traz, eu tenho um problema de aprendizagem, então eu vou ter que investigar. O que tem por trás desse meu problema de aprendizagem? Será que a pessoa precisa fazer um exame médico para ver se não tem relacionado a algo orgânico, por exemplo? Sim. E... vamos ver. Olhar a questão de atenção, memória, enfim, dentro da psicologia geral, então eu vou usar isso. Como está o funcionamento como é que chama a palavrinha? Esqueci agora. Olha! Oi? Do organismo da pessoa? Das funções cognitivas, na verdade. Que é atenção, memória, tudo isso. Entendi. Mas eu acho que é todo um processo também, né? Quando você chega pode chamar de cliente? Pode. Chega um cliente pra você. Né? Paciente. Chega um paciente e acho que tem todo o início, quando você vai começar a fazer uma consulta e tudo mais, a pessoa, o paciente ele ainda está conhecendo você também. Então eu acho que com o que ele vai falando, você vai construindo todo confiança. Todo um processo confiança. de construção de confiança mesmo, da pessoa se sentir realmente à vontade para estar ali comigo. Pra poder falar, porque a fala é um negócio muito difícil. É verdade. Sim, você tem que se sentir à vontade com o profissional que você escolhe quando você vai no psicólogo e não simplesmente aceitar o primeiro que vier. Só porque é psicólogo ou psicanalista, médico, enfim, seja lá a profissão que for. Mas se você vai naquele profissional e você não sente uma confiança, você não tem que voltar nele. Tem santo que não bate, né? Eu já fiz algumas sessões com ele. Fala. Você faz. Terapia? Terapia. Eu já fiz terapia durante um tempo e na primeira que eu fui não dei certo. Eu também. Aí eu falei assim, não, vou voltar mais uma vez pra ver, né? Voltei outra vez, não gostei. Aí depois eu mudei. Mas assim, chegou no nível que eu desabafei tanto com ela que eu já não tinha mais o que falar. E ela também não tirava certas coisas de mim, sabe? Então eu parei de ir por conta própria. Interessante isso, quando precisa encerrar. Eu sempre gosto de fazer assim, a cada 2 meses eu gosto de perguntar como você acredita que você está caminhando dentro do seu desenvolvimento? Você acha que aquelas questões que você trouxe de início, o que você percebe de desenvolvimento na sua vida? Está sendo produtivo para você a psicoterapia? Porque se não estiver, eu quero que você faça uma avaliação do meu trabalho. Porque
você está ali doando 1 hora da sua vida, contando assuntos extremamente íntimos e aquilo tem que ser produtivo. Então eu prezo pelo efeito. Sim. Então quando eu percebo, inclusive, que algum paciente não vai bem comigo, eu pergunto, como você está se sentindo para falar comigo? Você quer que eu te oriente, te caminhe para outra pessoa? É porque é muito caso também, né? Cada É pessoa muito tem caso. um universo ali tão distinto Eu falo e que tão longe do outro. igual você falou da confiança, mas eu acho que além da confiança, eu acho que vale muita informação também. Às vezes a pessoa procura sem saber o que está procurando. Sabe? Às vezes ela vai no psicólogo, psiquiatra, querendo tratar de uma coisa, mas não sabe se é ele que vai servir. Mas isso já é um grande passo, né? Não, já é um grande procurar ajuda, sim, é um grande passo. Mas aí que também eu acho que não sei se cabe ao profissional que está vendo a situação ali, está desabafando, fazer essa avaliação e falar assim, ó, então, melhor você. Quando te perguntou, ó, um psicólogo aqui também seria legal, um psiquiatra, pra ajudar a ter esse leque, né? Porque eu não sei. Tem profissionais assim que são bem egoístas, né? Por exemplo, não, você tá vindo aqui, sendo que não teria a necessidade, né? Eu já dei alta, assim, eu fiz uma avaliação de 2 meses, uma adolescente, e falei, olha, você tá ótima. Você não precisa de psicoterapia, porque enfim, o responsável que trouxe essa adolescente acreditou que por algum motivo, enfim, relacionado a questões do passado, que ela tinha necessidade de fazer psicoterapia. Eu conversei com essa jovem aí por uns 2 meses e falei, olha, você não precisa, você tem pleno desenvolvimento, saudável, consegue lidar muito bem com os problemas que aparecem e tá liberada. Que ótimo. Isso é Só dar dentro aqui, galera, pra você que não esqueceu aí, dá um salve no Apoia-se da gente, sempre apoiar um produtor de conteúdo, o Apoio 1320. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram, no YouTube, @1320 _. Momentos 1320 também. Isso, amanhã deve sair corte já com o Vinícius, pra quem perdeu aí, a gente falou umas coisas bacanas também sobre saúde, né? Saúde mental, física. E aí, já até colocando lá dentro, né? Mas é isso. É isso. Temos uma pergunta, rapidinho? Tem. Alba. A Ana perguntou, tem uma discussão muito presente na minha turma sobre a psicanálise. Ser um método clínico questionável. Eu particularmente gosto, mas você acredita que existe outro lado da psicanálise que pode se reconstruir? Peraí, não entendi direito a pergunta. Como assim? Também não. Tem uma discussão muito presente na minha turma sobre a psicanálise ser um método clínico questionável. Isso. Eu particularmente gosto, mas você acredita que existe outro lado da psicanálise que pode se reconstruir? Ah, entendi. Tem um debate aí que a psicanálise não pode ser tida como ciência, porque o objeto dela não é palpável. Entendi. Né? O comportamento é igual ao comportamento. O conteúdo do inconsciente não é palpável, então por isso eles acreditam que não pode ser uma ciência. Entendi. E só que a questão é os efeitos dela, a produção dela, a cura que vai acontecendo durante o tratamento, que torna isso faz cair por terra, na verdade. Essa questão de se reconstruir, eu acredito que com relação ao tempo e ao manejo, é cada profissional que tem que tomar muito cuidado com a forma que vai fazer o manejo dentro da psicanálise, dentro aí do autor que escolhe. Por exemplo, quem é lacaniano, tem dentro aí do Lacan, que eu particularmente não sou fã, se as pessoas não atualizam, as coisas ficam muito assim. Se você falou alguma coisa, aí com 15 minutos um lacaniano pode te dispensar, vai embora. Vai embora e me dá tudo que você tem aí. Se você tiver com... Não sei, hoje em dia não é assim, mas o Lacan é. Lacan era. Então a psicanálise ela tem diversas áreas, de diversos pontos de vista, de diferentes estudiosos. Sim. Porque Freud mesmo, que um dos primários aí da psicologia, ele se esperava mesmo, né? Ele se esperava muito em filósofos mesmo, sabe? Em Leonardo da Vinci, pintores, ele se esperava em muitos desses artistas contemporâneos e tal, filósofos. Então veio muita discussão, porque sempre que Freud ele tentava
participar dessa ideia, era muita contradição, né, na época, tipo assim, não, você Na época não tinha muita coisa da era um fala, debate, né? porque é muito difícil você criar uma coisa dessa, sendo que se a parada é psicológica, você tem que expor uma parada antiga. Não tinha, Acho tipo, que- evidências? Mas evidências veio talvez por causa das grávidas, né, As evidências. que tipo assim, as grávidas que talvez perderam o filho e tal, e todas elas teve essa história de histeria, Uhum. e aí veio o tratamento todo por cima disso. E aí falou assim, não são só as mulheres que têm essas histerias, homens também. E aí, a gente toda a conversa filosófica, entendendo fatos, aí, tipo assim, Fato, beleza de fatos aproximadamente de 3 pessoas, aí esse número assim na ciência, que aí, se eu estiver falando besteira aí, que eu acredito que talvez a psicologia seja a ciência, é justamente pelo número de fatos ali, e isso a gente tomar como base para ter uma resposta, sabe? Então acho que é mais ou menos isso. E tem muita gente que nem acredita, né, velho? Cara, Na questão da psicologia em si. é porque, como eu Esse disse, fator de cura. Que... Acho que são ignorantes, né? Sim, completamente. E eu já conheci pessoas que, tipo assim, não acreditam no real, velho. Falam, mas tipo assim, isso é besteira. mas tá tudo bem, porque às vezes ela acredita que o modo dela seja o único, fraga. E aí às vezes vai de espiritualidade mesmo. Mas eu acho que dessa geração. Eu é acho que se extremamente negar, importante. eu acho que se negar que outras coisas podem ser reais também é foda. Velho, eu acho Mas que isso acontece, infelizmente. é muito complexo a gente falar, porque a gente tem uma sociedade Cada um vai muito tentar ligada à segurar. religião também. Quebrar esses paradigmas religiosos. Tentar circular e... Tradicionais, os Tradicionais, bloqueios de entendeu? tradição aí, que é essa questão do quanto que uma pessoa poderosa tem uma influência aí sobre, inclusive, as massas, né? Que é todos nós. Quando nós somos influenciados, isso é uma carga aí de você tem que fazer isso, mas ninguém para questionar quem disse que eu tenho que fazer isso dessa forma e seguir as coisas dessa forma. Sim. Que é onde a gente cria aí as normas mesmo, Sim. que a gente vai seguindo aí. Sim. E inclusive a forma como doenças são colocadas, impostas aí, Sim. igual antes, né? Prostitutas e mendigos iam para hospitais psiquiátricos. E aí alguém falou que eles eram loucos. Sim. Mas Não é doença, né? Sei lá, que às vezes as pessoas veem... que estão loucos porque o comportamento deles é fora de um padrão que é aceitável. Justamente. Na psicanálise lá tem aquelas 3 áreas, né? Que é o ego, o id E o superego. e o superego. Eu acho que é o superego que faz a lição. Como se fosse identidade, né? Mas É. aí O id os desejos do inconsciente, né? Isso, o Vamos id ver. é os desejos mesmo, aquilo que a gente deseja mais profundo. Você quer beber a noite inteira, mas você não pode, porque tá lá no superego, falando, não, você não pode beber a noite inteira. Aí o ego que tá lá no meio, ele tenta fazer assim, uma balança. Não, você vai beber um pouquinho, porque você tem que trabalhar na segunda-feira. E aí ele vai tentando controlar essas instâncias aí para que a gente consiga dar uma boa resposta na relação com a gente mesmo e na relação com o mundo, para que a gente não ultrapasse limites aí da boa convivência, para que a gente não provoque nenhum sofrimento no outro nem da gente. E qual é o outro? Tem o ego, o id e o super. Eu já meio que coloquei os 3 juntos. Colocou 3. É porque a gente estava falando da questão da sociedade Aham. e essa terceira área, do super P, Superego. super ela trabalha muito mais a questão da socialização de pessoas. Então a gente vai fazer determinada ação que vai introduzir a gente naquela sociedade e a gente não pode passar de certos limites. E aí São as tradições, a cultura, tudo que a gente vive, os valores, tudo que é transmitido pra nós desde quando a gente nasce. E a questão da prostituta e do mendigo que a gente estava na questão anterior, né? Tipo, isso pra época que isso aconteceu e tudo mais, foi um choque, porque ela Era foi uma embora limpeza dessa daí linha. dos marginalizados, mas ninguém procurava compreender aquela situação. Por que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo, se comportando daquela forma. E aí
Vamos pegar essa galera toda e colocar tudo num lugar só e falar que eles são loucos. Loucos porque o comportamento deles é diferente, a gente não dá conta disso. Porque nós somos preguiçosos, a gente não quer lidar com isso. Muitas vezes a gente não quer lidar com o que é diferente. Ou às vezes a questão do narcisismo, do o meu, eu, é o único certo absoluto, tudo que é meu é o eu sou foda, eu sou tudo. E aí o do outro não pode. E aí eu não quero lidar com o do outro, porque o do outro é muito diferente de mim. E aí isso vai me desgastar muito. Então eu tenho que, como eu tenho poder de influência, e eu posso criar aí uma atmosfera social e falar, isso é o marginalizado, o excluído. Então a gente vai taxar como doido. Aí é aquela coisa, né? Tipo assim, não tratar como doença mesmo, né? Porque a gente, um problema psicológico e tal, não entende como doença, sabe? É difícil aceitar essa doença também. Senão, o corpo tá doente. Igual a gente falou com o meu irmão, que é corpo e mente saudável. A gente tem que perceber quando a mente também não está saudável e saber que também é doença. Né? Aí a gente entra de fato na questão da loucura, né? Sim. Quando as pessoas têm aí um problema de surto mesmo, enfim, tem uma diversidade aí, mas é basicamente, por exemplo, na psicose. Existe uma diversidade dentro dela. Você não consegue criar uma ponte com a realidade. Você pode enxergar uma aranha aqui e não tem nada. Você pode ouvir vozes. Enfim, tem diversos tipos aí de alucinações. Sim. Visuais, auditivas, que vai criar todo esse delírio que é o conteúdo aí tem uma aranha, tem sei lá o que, uma voz falando. Aí sim a gente vai tratando da loucura. Aí, dentro disso, da classificação aí das doenças, vamos dizer assim, tem a neurose, que é o que, em tese, todos nós somos em algum nível. Não tem como escapar. Meu chefe está me perseguindo. Aquela pessoa está implicando comigo. Eu estou, na verdade, até projetando. Quando eu falo que alguém está fazendo alguma coisa comigo, e às vezes eu não paro para refletir, é aquilo mesmo. O que será que está acontecendo? E eu não estou dando conta de ir lá resolver aquela situação. E aquilo vai me incomodando. Isso é o que nós todos temos aí em algum momento da vida. Você acha que existe uma pessoa que, tipo assim, não é possível curar, que é um estágio de loucura tão grande que é impossível de curar? Paciente que... Eu ainda não ouvi de cura na perversão. Tem como a gente controlar, por exemplo, os psicóticos, que aí entra com a medicação, entra com a psicoterapia, mas na perversão, que são aí os psicopatas mesmo, aí essa parte... Sim, sociopata mesmo, né? Sociopata tem uma diferençazinha, que é o do caso da menina que eu tava contando, que dela teve uma solução. Mas o psicopata nasce com aquilo. O sociopata, ele passa por uma situação e ele pode acabar aflorando aquilo. Por exemplo, uma pessoa que é abusada e acaba se identificando ali com o seu abusador e cresce e faz a mesma coisa. A gente vai rapidinho. Abaixa o microfone, tá dando. Esse negócio é muito difícil, né? Da questão de passar para frente um problema que você não tem culpa nenhuma. E isso é uma questão de igual a questão da pessoa que é abusada e ela é passada muito para frente isso, não é? Porque eu já vi, tipo, vou colocar um exemplo aqui. Deixa eu ver, eu vou falar de um exemplo aqui, mas não é. Mas é tipo. A pessoa é abusada, aí anos depois ela vai praticar essa questão de abuso também com outra pessoa. E, tipo assim, como que isso pode acontecer? Por que isso tem que acontecer? Depende da forma como ela absorveu aquilo. Na verdade, inclusive, nem tudo de ruim que acontece na vida da gente, não necessariamente aquilo vai ser um fator para gerar um trauma. Depende da forma como aquilo foi absorvido. Como eu tratei o que eu sofri. E aí, se eu sofri um abuso e aí eu fiquei com um ódio imenso, não procurei
trabalhar isso e aí eu posso acabar pegando parte daquela personalidade daquela pessoa que fez aquilo comigo e transferir para o outro. Entendi. Eu preciso fazer com alguém tudo o que eu tô sentindo. Porque fizeram comigo, eu acredito, e eu penso assim, eu tenho uma crença de que eu só vou me aliviar minha dor se eu fizer isso com alguém, passar pra frente. Mas tudo depende de como é absorvido. Tem pessoas que já sofreram abuso e não transmitiram isso pra frente. São pessoas extremamente bem trabalhadas aí no emocional e que não tem problema nenhum. Aí talvez é um meio que pode influenciar muito também, né? Como ela vai absorver toda essa informação que está no inconsciente. Tudo depende do acolhimento. Não é só essa questão de traumas, então assim, por exemplo, se uma pessoa é arrogante como você, seus pais são arrogantes como você desde pequeno, você sente a necessidade de ser assim com alguém também, sabe? Tipo, porque a referência que você porque tem você não sabe lidar de outra a referência forma. que você tem é a referência que tá na sua Mas, casa. lembrando que nós sempre podemos fazer escolhas. Sim, Chega numa exatamente. determinada idade em que aquele jovem, ele dá conta de fazer escolhas. Depende muito também da ligação afetiva que ele vai ter com outras referências no mundo. Sim. Uhum. Eu posso ter crescido, por exemplo, irmãos gêmeos. Cada um vai receber o mesmo tratamento ali dos pais, mas cada um pode aflorar um temperamento Sim. diferente, uma forma diferente de absorver e lidar com as situações da vida. Sim. Mas assim, independente do que acontecer na nossa vida, independente da tragédia que acontecer, nós sempre vamos poder escolher. Sim. A partir do momento em que a gente toma consciência de que eu não preciso fazer isso, eu não preciso repetir o mesmo comportamento, eu posso quebrar um ciclo de comportamentos que eu vejo, por exemplo, na minha família. Mas realmente depende muito da ligação afetiva que eu tenho com aquilo, do quanto aquilo é importante para mim. Eu, por exemplo, para que eu me sinta pertencente a um grupo. Então eu acredito que eu tenho que me comportar de tal jeito, porque eu quero ser aceita por aquelas pessoas. E aí eu acabo exibindo determinado comportamento. Sim. Muitas vezes até sem fazer uma reflexão, né? Ou pensar, mas é isso mesmo? Será que isso? Será que isso faz parte de mim? Eu tenho que me comportar dessa forma para fazer parte desse grupo? Ou eu vou ficar tão excluída se eu for eu mesma? Então, assim, até na psicoterapia, eu procuro trabalhar com as pessoas de modo que elas entendam as próprias características e elas possam cada vez mais ser elas mesmas, sem, assim, pensar, nossa, para mim pertencer a um grupo eu tenho que usar X, Y, Z, porque senão, nossa, você tá achada disso ou daquilo outro, e você se livrar aí de tudo isso que você escuta. Para que você seja mais você e menos tudo que você escuta. Você fazer questionamentos. Ensinar as pessoas a questionarem. Inclusive a si mesmo. Sim. Isso é um negócio bem da hora. Vamos ver uma pergunta Diz uma de pergunta aí. Vamos lá. A Ana tem outra pergunta. Qual a sua opinião sobre as drogas como psicoterapia ou tratamento opcional? Isso é muito particular. Vai da pessoa, assim. Se funcionar na vida dela, por que não? Quem sou eu para falar? Ninguém tem poder para falar o que é bom ou ruim na vida de alguém. Só aquela pessoa que escolhe aquilo. Só você é responsável por saber o que te faz bem ou não. Pode chegar um paciente falando que eu sou sedentário, mas eu não vou virar para ele e falar que você tem que fazer academia. É ele que vai encontrar aí qual que é a melhor forma dele. Se ele quer correr na rua, se ele quer fazer academia, se ele quer fazer uma dança, isso tem que vir da pessoa. A questão da droga. Você aconselha, por exemplo, porque a droga que ela perguntou como assim? Não entendi direito. A pessoa que... Pra ajudar ou se o indivíduo ele já usa alguma droga e isso interfere no tratamento dele? Não, eu acho que foi pra Faça uma utilizar drogas avaliação. Como a porque igual, tem estudos que falam que LSD pode ajudar em tal coisa, entendeu? Aí é outra questão que eu acho que é muito mais Procura um auxílio médico, vai procurar entender o seu organismo, como que você reage àquilo e emocionalmente como você se sente. Basicamente responder a questões. Como você se sente, o que você acredita nisso, às vezes até um placebo, enfim, qualquer coisa. Mas e a sua opinião diante disso?
Qual que é? Sinta-se livre para fazer o que você achar que você quer fazer e que vai te fazer bem. Eu não dou opinião, assim, do que você tem que fazer na sua vida. É você que realmente vai decidir por você. Você tá ali naquele lugar para tomar as rédeas de falar, se eu quero consumir determinada droga porque eu acredito que vai me fazer bem, então... Sim. Quem E sou aí eu pra você- falar o que é o errado Aí também nesse tá- ponto? Você só tem que avaliar até que Ah, é, ponto tipo- até que ponto isso realmente vai te fazer bem e não vai prejudicar outras pessoas. Aí- Então é esse ponderamento que tem que ser feito. E você estuda não, você já estudou, mas você pratica a psicoterapia, que é Psicoterapia. o relacionamento de pessoas. Quão difícil isso deve ser. Dentro aí é da psicologia social. Psicologia social. Porque isso tudo que eu tô falando é psicoterapia, né? E psicoterapia é diverso, na verdade. Terapia e psicoterapia também tem uma diferenciação. Terapia é qualquer, por exemplo, você vai a um profissional que aplica floral, isso é uma forma de terapia, você vai no médico, ele vai te dar um remédio. Agora, a psicoterapia é uma aplicação de técnica para trabalhar aí a mente. E você falou que, você falou que faz muita questão de relacionamento, Sim, de pessoas, assim, em geral. a nossa... O quão difícil isso é, tipo, no setor mais técnico, assim, ó, tipo, as pessoas têm predisposições a certas coisas. Sim. Que trabalhar uma pessoa já é difícil. Trabalhar um trabalhar duas, tipo assim, um relacionamento entre duas pessoas deve ser... Como que é essa terapia, por exemplo, eu e meu namorado, vamos fazer até você? Pra trabalhar a relação? É assim que funciona? Sim, também. Em grupos, duplas. Famílias, Na verdade, quando a gente fala assim de psicologia social, está envolvendo trabalhar aí estudar também os comportamentos da cultura, seja no micro, que são os pequenos grupos aí da família, equipes, até o macro, que é cidades, países, enfim, tudo que envolve aí, tudo que é cultivado nessas relações. Desde o duplo até, enfim, o mundo todo. Tudo que como nós estamos nos comportando, como nós estamos nos cuidando das nossas relações. Caraca, a partir de uma pessoa é sempre muito difícil. E aí vem tudo. Estamos aqui relacionando, olha só. De certo modo, tá fluindo. Sim. Quantos anos você tem? Gente, eu sou uma velhinha, eu sou uma senhorinha de 27. Senhorinha, parece. 7. E você falou com quantos anos? Tinha uns 24 aí. Você já tá falando na área faz um tempo, né? Já. Pode perguntar como você se interessou pela Ai, profissão? nossa, desde a minha adolescência, assim, eu Lendo livros. já adorava, assim, nas discussões mesmo com os amigos, eu ficava me perguntando, mas e aí, o que será que pode ser feito? Aí tinha a questão do aconselhar os amigos, eu já adorava fazer isso. E já tinha interesse em entender por que as coisas eram... por que as coisas aconteciam Sim. na mente das pessoas? Por que essa pessoa tem esse tipo de comportamento? Por que essa pessoa está escolhendo fazer isso ao invés de fazer outra coisa? Por que alguém está degradando a própria vida ao invés de escolher algo que seja saudável para ela? Eu ficava, assim, intrigada com essas A coisas. falta de empatia, nem não a falta de empatia, sim o excesso dela, mas sem ter a vivência da pessoa, né? Tipo, conhecer o porquê da... Você conhecer o outro lado. O outro lado. Porque da você tem uma pessoa. visão de mundo X, né? porque Aí quando uma pessoa aparece pra você, ela já tem Entender, uma... inclusive, questões de outra visão. violência, por Sim. exemplo, o que tem ali atrás daquele comportamento de violência. Sim. Eu acho isso... Não, Você tem algum conselho ou dica pra quem quer iniciar nessa área da psicologia? já vai estudando tudo. Vai Já vai lembrar, Estudando, lê muito. muito. Era uma das áreas que eu queria fazer. Aí eu fui procurar grade e tudo mais. Só que quando eu fui ver, é só livrão, filho. Livraço de mas gigantesco. Quando a Mil gente, páginas. olha, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, você só vai. Flui, né? Só flui. Tem, por exemplo, áreas que eu não gostei muito de estudar. Teve, como tudo na vida, né, gente? Por exemplo, psicologia jurídica já é uma coisa que pra mim não dava. Mas passei, né? Psicologia também eu já pensei em fazer, mano. Só que, sei lá, talvez eu ainda faça, mas não por profissão, mas sim por conhecimento. Mas, sei lá, por ler os livros mesmo. Acho que essa ideia de
Eu quero ler um livro do Freud, tá ligado? Muito fácil, mano, porque eu sempre gostei dessa ideia de filosofar, né? De perguntar, de saber o porquê das coisas, de conhecer as pessoas. Isso é uma coisa muito minha. Então, com a psicologia, eu falei, mano, pode crer, velho. Eu gosto de sempre entender, justamente você falou, por que essa pessoa toma essas ações mediante a esse convívio, sabe? Eu sempre questionei muito isso. Então, acho que estudar a psicologia, entender tudo isso, acho que, pelo menos eu ainda vou estudar um dia. Entender por quê? Não, mas eu não tenho a interesse de justamente ter uma clínica, sabe? Não, é só o pessoal mesmo entender o meu social e me seguir. Mas você aplica em tudo. Em qualquer lugar você pode ser terapêutico, inclusive, ou tudo na vida. Pro mercado de trabalho, você acha que essa profissão, como que é? Em relação ao mercado? Então, gente, é assim. Eu acredito na seguinte questão. Quando você se dedica muito para aquilo que você quer, por mais que uma área ali não pareça ser muito atrativa, mas quando você se dedica tanto para aquilo, você não tem como, você rende, você acaba colhendo os frutos. Então, é como estou cultivando, independente da onde eu vou querer aplicar. Se você for olhar mercado, todo mundo vai trabalhar com psicologia organizacional, RH. Se for olhar, mas agora se você for olhar o que você quer de verdade, talvez você não vá fazer o RH, aquela questão burocrática. Ou mesmo você pode pensar em como ser inovador dentro da sua área. Por que o RH não precisa ser aquela coisa fria, burocrática, ao selecionar pessoas, que é a área que mais tem aí vaga, e eu fui assim fora dessa onda, fora dessa curva aí, fui pra clínica. Já trabalhei com ela. Mas assim, dentro da psicologia organizacional, que tem aí fazendo pesquisa de clima, por exemplo, que aí já é um xodozinho, não tem como. Na psicologia organizacional, com pesquisa de clima, trabalhando em empresas, trabalhando o relacionamento ali interpessoal daquele grupo, entendendo tudo que está acontecendo ali para melhorar o desempenho e aquilo crescer de forma humanizada. Isso eu já bem clichê, né? Tipo, das empresas grandes, assim. Das empresas pequenas também. Em muitos estágios, assim, também nas empresas pequenas. Acho que, assim, independente do mercado, né? Tem algumas profissões que realmente estão desgastadas, né? Mas, independente disso, tem que ser um bom profissional, né? Diferenciado pra você precisa adaptar as necessidades independente também do daquilo. mercado, sabe? Sim. E a pessoa que está querendo entrar, ele tem que enxergar o mercado, como é que funciona. E aí, se ele vai tentar ser original, isso aí, ele se adapte, tá ligado? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita, ou você já estudou sobre a psicologia das cores? E se elas têm tratamento? Usando as cores. Tratar, né, a partir das cores, você já ouviu falar? Já ouvi falar, mas nunca aprofundei. Mas isso tá dentro da Gestalt terapia. Porque eu li um livro, na verdade eu peguei para ler, tá lá em casa ainda, tava lendo, que existem métodos de talvez tratar uma doença psicológica através das cores mesmo. Sim. Porque às vezes um vermelho para ela ali e tal, e tons, sim, vai trazendo nela a sensação. Por exemplo, se vocês já foram, tem um museu, ele é muito chique, velho, e tem o quarto inteiro é de vermelho, todo pintado de vermelho. Pia vermelho, chão todo de vermelho. Mas... cara, é tudo vermelho. Não, eu tô falando só porque é lá dentro, porque quando você tá nessa casa, ela te traz uma sensação muito única, sabe? Tipo, eu sinto uma coisa, você pode sentir uma coisa, você pode sentir outra coisa. Assim, tratamento pelas cores, não, mas a análise das cores num desenho infantil, por exemplo, muito. Ou mesmo de questão de roupa, por exemplo... a forma como a pessoa, as cores que ela resolveu usar naquele dia, o que tem a ver com o humor dela, ou mesmo as cores que uma criança coloca lá no desenho dela e ela vai lá no lápis de cor vermelho e coloca ele forte, coloca o preto também forte. Sim. E aí, o que ela tá querendo dizer com aquilo? Por exemplo, teve um desenho de uma criança que ela fez eu li uma historinha pra ela e pedi pra ela desenhar o que ela tinha achado mais interessante. Aí ela desenhou o lobo mau. E ela desenhou esse lobo mau
muitas vezes. E um lobo mau, assim, bem com todas as cores bem fortes, assim. E eu fui perguntando, e aí? E esse lobo mau aí? E essas cores? E fui entendendo o que estava acontecendo ali, naquele mundinho. Legal que quando a gente é criança, né, velho? Eu acho que tudo é fantasia. Caraca, eu fiquei curioso pra saber. Fantasia. Pelo menos eu tenho as lembranças de quando eu era criança, eu fico vendo Toy Story, eu lembro que eu via 50 vezes. E todas as 50 é como se fosse a primeira vez. É tipo uma fantasia muito doida. A gente tá sempre, sei lá. Talvez por diversos motivos, mano, mas quando a gente tenta lembrar de algumas coisas hoje, a gente não consegue lembrar de tudo, mano. Não. Muito difícil. Aí a gente vê, parece que foi outra vida. Sabe? Ainda mais essa pandemia, assim, parece que o tempo tá passando de uma maneira diferente, Nossa, sabe? Fazendo esquecer as coisas que eu já vivi, que eu já falei assim, cara, será que eu já vivi isso aqui em algum momento da minha vida mesmo? Foi sonho. Foi sonho. Foi um sonho. O que é? A gente passa a ter dúvida, né, se foi real. E eu acho que a pandemia, eu acho que ela causa muito essa viagem introspectiva pra gente mesmo, da gente olhar um pouco mais pra trás também e tentar entender um pouco mais da gente. Porque a convivência sua, quando você tá sozinho, não tem um social pra, digamos, distrair, você vai distrair com você mesmo, tá ligado? Então você vai ficar conversando consigo mesmo ali, às vezes você vai ficar pensando, você vai lembrar de uma coisa que aconteceu há 10 anos, você nem sabia que tava lá, e você não, aí foi uma coisa ruim, tá ligado? Aí você fica bem ali, nossa. Aí você começa todo o processo lá e às vezes se nega, né? Você lembra do copo que você quebrou em 2002? Pô, tá legal a taça que eu já quebrei. Eu lembrei. Que trauma. Nessa pandemia você teve mais pacientes procurando? Como é que foi? Tem sim um aumento muito grande, assim, das pessoas. E agora? Tô tendo que conviver mais com a minha família, questões do trabalho, ou perder o trabalho. E aí, o que eu faço com esse tempo que eu tenho livre também? Porque é tão difícil lidar com o não, talvez não tenho nada para fazer, lidar com o nada. E as pessoas acreditam que elas têm que ser extremamente produtivas o tempo inteiro. E a gente sofre essa pressão mesmo do ser produtivo. Seja produtivo. E isso fica gravado na gente, principalmente quando a gente é mais jovem e a gente passa um tempo ali, talvez, sem muitas tarefas, a gente pensa, nossa, eu não tô fazendo nada. Preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa, preciso ter alguma atividade, e se eu não estiver envolvida em algo, nossa, eu sou um fracassado. Então tem muito esse tipo de pensamento. De cobrança. É difícil também de cobrança. Ansiedade também, porque às vezes a pessoa ansiosa ali, ela realmente não sabe como é que vai ser amanhã. E aí... Porque o presente tá difícil, sabe? Às vezes ela não consegue produzir nada no dia, então se ela não funcionar, se eu não consigo produzir nada hoje, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, amanhã... Tá ligado? Isso cria uma angústia muito grande mesmo. Fase da quarentena. Nossa, eu já fiz tanta coisa. Arrumei tanta coisa pra fazer nessa quarentena que... Cara, eu acho que na quarentena a gente passou por vários estágios que eu correlaciono ela, aí talvez até mesmo a terapia, a psicologia e tal, porque tipo assim, a aceitação que, digamos que tem fases que o trauma tá acontecendo agora, tá ligado? A gente passou um pouquinho. Aí a gente aceita, a gente confronta ele, e aí, tipo assim, tem gente que vai querer sair, não sei o que, isso aqui, confronta a quarentena. Viu que o confronto não deu certo ali? Aí começa a aceitar a quarentena. Beleza, aceitou a quarentena, ficou em casa. Aí depois da aceitação, vai vir aí, que é a superação, tá ligado? Que a gente não viveu ainda, mano. Que eu acho que se, digamos que a gente tá nessas etapas, eu acho que a gente tá começando a aceitar agora, sabe? Como é que é o rolê. Depois, quando acabar tudo, aí sim vai vir a superação. Eu acho que hoje a gente já tá tão assim... Eu sinto isso tanto fases, mano. Porque ainda assim tá acontecendo muita coisa, fraga, mano. Às vezes muita realidade ainda. Velho, outro dia eu fui na padaria, velho. E tipo assim, a pessoa do caixa, ela tava sem máscara. E trocando uma ideia, assim, ó. Gente sem máscara, e eu fiquei, caralho. Eu quase não vou na padaria, quase não saio de casa. Aí eu vou no negócio assim, eu fico... Posso colocar bizarrice, o maior bizarrice que eu vi de verdade, mano, nessa quarentena. Putz, eu fui na casa fazer meus dreads lá e tal. Aí voltando pro ônibus, eu olhando assim na janela, uma mulher fumando um cigarro branco no centro assim e tal, sem máscara, né? Aí beleza, aí veio uma moradora de rua e pediu um trago.
Aí a mulher falou, beleza. Entregou pra ela assim, ó, fumou, não estragou e voltou pra ela. E ela fumou de novo, como se nada tivesse acontecendo. Eu falei, meu Deus, velho. Alguém explica, por favor, mano. Essa mulher, e a mulher parece burguesa, ela com uma sacolona assim de. Sabe aquelas mulheres chiques de Shoptime? Shoptime. Cara, sei lá, velho. Eu falei, mano, que bizarrice, cara. Tem umas pessoas que são... Vai falar que você ligar e não tá aqui no meio de um... Uma coisa é eu pegar e deixar o negócio pra ele. Outra Outra coisa é pegar de volta, entendeu? É só essa ação. Pô, se você me pediu, beleza. Não, e o Pode pior ser é uma que fora de mundo, realmente mas essa cena. pegar de volta, isso aí eu tive um arrepio. meu amigo. Mas isso mesmo sem pandemia. Você de compartilhar as coisas. É, mesmo E aí, assim. você vai no carnaval antes da pandemia. Vamos pensar nisso. Pô, eu já achei triste, tá ligado? Ó, Qualquer festa, enfim, qualquer coisa. Qualquer coisa. E é muita gente. A gente pode fazer isso com nossos amigos, mas eu, assim, é bem nojento. É, doideira, mano. É bem nojento. Maravilha, cara. Você já tá Eu na... tenho muito Você social. respira, já tá. Temos uma pergunta. Vamos supor, uma pessoa muito próxima a você, você vê que ela precisa de uma ajuda e ela tem um bloqueio com isso, mas é nítido que ela precisa de uma ajuda. Como que a gente convence ela a fazer o trabalho? Entendi. A gente não convence. A gente, aquela pessoa precisa, ela que precisa aceitar que ela precisa de ajuda. Porque enquanto ela acreditar que o comportamento dela ou que a vida dela está, entre aspas, aí, normal, que o comportamento é correto e que aquilo faz sentido na vida dela, ela não vai mudar. Enquanto ela não acreditar que aquilo está gerando um sofrimento. Então é a própria... O da Carol esse aqui, que coisa. Bota fé. Aqui, É porque puxa tá mais conectado um no pouco hub, aí não pra é? você, porque eu acho que sua voz deve estar... Exatamente. Galera, foi mal, hein? Desculpa aí, hein? Ó, se vocês Oi, morreram no oi, coração som. aí, não tem problema não. Vê se deu aí. Todo mundo falando, eu assustei. É só pra ver se vocês estão prestando atenção mesmo, galera. É, Tudo ué. Tudo calculado. Não vou falar que é proposital não, porque é China. Mas agora, perguntei se tá de boa agora. Se der Tá, esse estouro de falou, novo voltou aqui, suave. se der esse estouro de novo aqui, esse muda aqui, ó. Tá. Volumezinho. Tá, então o que a gente tava falando? Sobre o amigo. Já é verdade. Então, conversar com esse amigo de forma bem assertiva, de forma tranquila, usando as palavras mais adequadas possíveis. Falar, olha, eu estou observando no seu comportamento isso. O que está acontecendo com você? Primeiro é perguntar de forma amigável mesmo. Sim. A outra parte vai da escolha da pessoa, de assumir aquilo ou não. Agora, a forma como eu aqui do outro lado, enquanto amiga, vou lidar, eu vou entender, aquela pessoa, ela tá passando por algum problema, ela não quer assumir. O que é que eu posso fazer? Estou aqui para te ouvir a hora que você acreditar que quiser falar sobre isso. Não vou te julgar. Todos nós, em algum momento da vida, a gente pode passar por alguma situação complicada, que pode ser até vexatória, complicada de falar. Mas, se você precisar, eu estou aqui. Não como um inimigo, não para te julgar, para te taxar, nem nada disso, mas para te acolher. Nisso que está errado. Até mesmo quando uma pessoa está errada na situação, é a forma como a gente vai falar com ela para que ela aprenda e não humilhando ela. Sim. Porque até para corrigir, a gente vê tanta coisa errada no nosso dia a dia, tanta coisa ruim acontecendo. E a forma como a gente tem que falar, inclusive com agressores, como a gente vai tratar com as coisas que são ruins que os outros fazem, é pensar de modo que aquela outra pessoa, ela possa aprender com o erro dela. Sim. E mudar. E mudar de forma que eu errei, aprendi e posso fazer algo de diferente. Agora, tudo vai depender realmente da forma como a gente vai tratar aquilo. Então, a gente tem que, assim, respirar fundo, controlar o nervosismo, o ódio, que naturalmente a gente pode ter tudo isso, é natural quando acontece algo muito chato. E pensar, no momento certo eu vou conversar sobre isso. Sim.
Isso que você tá falando, você acha que cabe bem a uma pessoa que sofre de relacionamento abusivo? E a gente de fora não sabe muito como lidar, o que fazer. Também tem que partir da pessoa, assim. A gente orienta, conversa, fala, olha, eu estou percebendo isso em você, o que você acha? O que você acha disso? O que você acha disso que está acontecendo na sua vida? Eu estou aqui para te ajudar. Mas Não precisa ficar com a vergonha. ideia é, tipo assim, intervenção. Digamos assim, você vê um amigo e você vê, não importa, mano, eu tô vendo, eu vou pagar um psicólogo e você vai. Tipo assim, você pega a pessoa e deixa ele lá dentro, por exemplo. Ou se fosse pra eu colocar a pessoa e colocar no hospício, se você é louco, mano. Vou intervir porque. Não, eu falo. Eu tô falando porque isso acontecia em famílias, mano. Tá ligado? Isso acontecia em famílias, ó, velho, você vai ser louco sim, eu vou te empurrar pra lá, velho. E conseguiu testar um médico lá, testou que é louco mesmo, beleza. Tá no hospício lá porque a família empurrou. É a mesma coisa no papel, digamos, do amigo. Tipo assim, eu não acho que um amigo tem que chamar o psicólogo para um amigo aí. Também acho que é minha opinião. É só falar assim, ó. Tá ligado? Né? É uma escolha do outro também. A Cabe pessoa, a minha mudar a pessoa que está sofrendo aí no relacionamento abusivo, os amigos que percebem isso podem chegar e falar, olha, estou percebendo isso, mas vai depender do outro também dar conta de tomar uma atitude, porque tem muitos medos envolvidos aí. E eu já trabalhei com isso, com pessoas que viveram relacionamentos abusivos nossa, situações extremamente graves, de boletim de ocorrência e tudo mais. E a pessoa superar isso, dando conta do quê? De enfrentar esse agressor e falar, eu não tenho medo de você. Não tenho medo de você. Eu sei que eu posso ser o lado mais frágil, né? Principalmente mulheres. Mas a partir do momento em que eu dou conta de enfrentar o meu agressor, de olhar pra ele e falar, você não tem poder sobre a minha vida e eu vou tomar as devidas providências, muda muita coisa. Eu vejo casos superados disso, de pessoas que, inclusive, tem medo de ficar sozinho e de aceitava esse tipo de relacionamentos durante muitos anos, de todo tipo de maltrato que vocês puderem imaginar, eu já vi. E ver a superação disso, ver o enfrentamento da pessoa nesse relacionamento abusivo e o quanto que mudou. Eu fico curioso porque eu gosto de saber casos. Poderia contar um caso pra gente? Acho que não é muito legal ficar falando assim, mas. Um caso. Mas citar nomes não pode. Tem um problema? Às vezes tem casos famosos, né? Casos famosos. Não, o caso dela. Assim, que marcou. Te marcou de uma forma onde você pode passar uma mensagem também. De alerta também para as pessoas. Sim. Coloca o outro pra ligar. Essa é o outro, tá? Mas já foi, já. Por exemplo, desses casos mesmo de relacionamento abusivo, da questão dessa pessoa morar durante uns anos aí com esse companheiro, sofrer todo tipo de abuso da pessoa, aí, enfim, chega um momento que ela tenta ir embora, e a outra pessoa fala, não, vou te perseguir no seu trabalho, vou isso, vou aquilo outro, você terminou comigo, eu vou me matar lá na frente, e manda, enfim, questão de redes sociais, tudo isso envolvido, eu vou trabalhando, tá. Vamos ver como você vai conversar com o seu agressor. Vai trabalhando a segurança daquela pessoa para lidar com aquilo, de dar conta de enfrentar. Você já fez boletim de ocorrência? Claro que, infelizmente, hoje em dia só boletim de ocorrência não adianta. Mas dar conta de enfrentar, de olhar, talvez, nos olhos daquela pessoa, se for preciso, as palavras... Tem como domar as feras aí, pelas palavras. Mas, nesse caso em específico, acontecia muito nas redes sociais e ameaças de mensagens de texto. Eu vou no seu trabalho, eu vou me suicidar se você fizer isso e aquilo outro. E aí, eu falei, olha, você vai enfrentar. Você já bloqueou em tudo? A pessoa continua ameaçando, vai no trabalho, fala, venha no meu trabalho. Você é responsável pela sua própria vida. Se acontecer qualquer coisa, eu não serei mandada embora.
Porque eu já conversei sobre tudo isso com os meus chefes, eles já estão a par de tudo que está acontecendo. Então, se você vier ao meu trabalho, infelizmente quem vai perder é você, a sua própria vida com o que você está fazendo. E surtiu efeito. A pessoa não foi lá se suicidar. A pessoa queria chamar uma atenção para aquilo. E aí eu consegui identificar também o perfil, a personalidade desse agressor para que ela desse conta de lidar com ele. Mas é muito específico, assim. Para cada caso a gente tem que avaliar como é a personalidade desse outro aí, tudo que já fez antes. Cara, tem uma série na Netflix, falando um pouquinho de séries, que você falou e representou muito, que uma série chama The Sinner. Você já ouviu falar? Cara, ela é muito doida mesmo, porque ela aborda justamente... é um detetive, ele aborda casos específicos. Uma temporada inteira é solução de um assassinato. O primeiro episódio lá é uma mulher que assassina um homem meio à praia, do nada, sendo que ela tem um filho e um marido ali, e dá, sei lá, quantas facadas num cara, sabe, do nada. Aí na outra temporada mostra uma criança que foi criada numa seita ali, e essa seita faz umas paradas muito loucas mesmo, tipo, de morte e tal, e etc. E a terceira temporada mostra de uma pessoa que supostamente está de bem com a vida, mas ele tem um problema psicológico que ele gosta de sentir o máximo do medo da adrenalina. Tá ligado? Ele pode chegar no prédio, chegar o mais próximo da morte possível, sabe? E aí esse detetive ele tenta descobrir justamente o lado dele, o lado psicológico. Você vê, beleza, eu sei que você fez isso, mano. Ele já, nos primeiros episódios, ele já sabe a verdade. Só, eu sei que você matou. Por que você matou? Ele vai tentando desvendar. E ele vai tentando desvendar todo por trás de... Porque às vezes, como aborda pessoas com doenças psicológicas, está tentando entender por que isso aconteceu, de onde surgiu. E aí você vê que aconteceu lá atrás, de coisas lá atrás mesmo e tal. E aí é legal isso, porque todo mundo ali tem um problema. Sim. O da mulher, inclusive, eu achei muito legal, porque ela matou o cara, porque ela ouviu a música. Sim. Dela sendo abusada. Acho que foi isso mesmo pelo cara que fez a música. Matou uma X pessoa por causa da música que ela E aparentemente ela estava bem na vida ali. Serviu de gatilho da memória do que aconteceu com ela antes. E aí provavelmente ela surtou naquilo e cometeu. E tomou aquela impulsividade ali. Ela tomou o impulso. E aí a ideia é dele tentando descobrir isso e defender ela o máximo possível para entender o lado humano. E nessa situação ela não ficou mal com o que ela fez, né? Não, ela foi assim, alívio. Sim, ela se sentiu vingada, né? Porque ele viu acontecendo a mesma coisa ali, de novo. Porque tanto que toca a música, mas tá tendo um casal ali se relacionando. Aí quando ela viu que tá relacionando, ele pegou ali, a mulher não deixou, mas aí ele pegou mesmo assim. Fez uma associação. Aí teve uma associação toda ali, assim, já era, pá. Então essa série, galera, é muito da hora mesmo de ver. Você começa a ter uma empatia muito grande sobre tais coisas, sabe? A do menino eu não lembro muito bem. Eu sei que ele matou os pais dele com uma folha, na verdade, um fruto, uma coisa que ele fez um chá e matou os pais dele, mas eu não lembro depois. Né? O que acontece? Esse menino, ele nasceu ali não todos os spoilers. Gente, daqui a pouco eu já esqueci esse negócio de série. Não sei com a galera aí, ó, alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Mas falando abertamente, tipo, não aprofundando muito, é só pelo caso, que é... Por quê? Eu tô perguntando por que ele... Você lembra? O porquê dele cometer isso é porque ele ia ser assassinado, se fala, mano. Ele se sentiu ameaçado ali, franga. Porque ele ficou tão na dúvida de quem é a mãe dele de verdade, tá ligado? Porque o menino nasceu ali, ele, no mesmo momento ali, ele viu que tinha 3 pais, e estava numa seita, não sei quem é meu pai, quem é minha mãe, por que tá todo mundo só ficando junto aqui pelado, tem um ritual da pedra, tem uma coisa muito específica ali no meio, sabe? Que é toda uma seita mesmo, aí o moleque fez o que fez, velho. E ele tá sempre fugindo com medo, não sabe quem confiar, sabe? Totalmente perdido, assim. E quando ele realmente encontrou a mãe dele ali, ele não acreditava que era a mãe dele, mano. Porque a mãe dele deixou o filho lá na seita e foi viver a vida.
Ele ficou sem Entendeu? referência, Ele ficou porque sem não referência. teve, olha só, a importância das palavras nesse momento. Sim. Eu não recebi nenhuma palavra, ninguém me explicou nada, eu fui perdido, desorientado. E ele tomou como mãe uma outra pessoa lá que cuidou dele, sabe? Que era uma das melhores amigas lá. E aí, Todas enfim, as crianças precisam de explicações. A gente talvez até acredite que crianças não vão entender alguma coisa, mas elas entendem do jeitinho assim, mas é assim que nós aprendemos. Exatamente. Então, é isso. Tem mais alguma pergunta aí? Em relação à pandemia, a Ana, ela perguntou assim: como você acha que isso afeta o fato da gente estar o tempo todo recluso com si mesmo que estejamos ocupando o nosso tempo? Acho que a gente tem o costume de se auto-ignorar e agora a gente quase que está sendo obrigado a se encarar e lidar com as questões internas de um jeito mais direto. Sim, nós muitas vezes nos colocamos em tantas tarefas, justamente muitas vezes para esquecer aquelas coisinhas que a gente não quer que venha na nossa mente. Aí dá rotina. Não quero lidar com determinados assuntos, aí eu me envolvo em um monte de tarefas, e aí agora? Agora eu tenho que lidar comigo mesmo, tenho que lidar com a solidão, eu tenho que me encarar. Isso é muito difícil. Nem Falando é sempre. fácil, né, pô? Lidar consigo mesmo. Falando é fácil. É muito difícil, assim, Para as pessoas é muito fazer difícil, isso. Você ter que rever, você acaba revendo e examinando próprios comportamentos e tem aí uma autocrítica gigante, ao invés de pensar, não, eu talvez agi de determinada forma no passado, mas eu aprendi com aquilo, eu não tenho que ficar me martirizando o resto da vida por essas questões ou pelo comportamento das outras pessoas. É muito difícil você lidar com você mesmo. Tá acontecendo um pouco disso comigo, porque assim, eu adoro fazer qualquer coisa, mas nessa quarentena eu não tô conseguindo sentar e estudar, que é o que eu preciso. Isso passa na cabeça de todos As nós. aulas é um pouquinho complicado. Eu arrumo muita coisa pra eu fazer, eu gosto de fazer coisas diferentes ao mesmo tempo, mas nisso eu não consigo dar continuidade, velho. Pode crer, mas aí tem várias coisas, mas às vezes não é uma coisa que você queira fazer também. O que era diferente? O que era diferente antes no seu estudar? Tipo assim. Aqui, ele já tá começando Não, a eu me dedicava só a isso, entendeu? Por exemplo, agora veio outras questões, isso aqui. Aí já não é tanto mais o foco, assim, da minha vida, mais eu acho, né? E se você antes tinha aulas presenciais, você estava ali numa atmosfera que, de certo modo, te envolvia a prestar atenção. Então, é tudo diferente. É lidar com uma coisa que é completamente desconhecida e a gente vai encontrando o nosso próprio jeitinho pra adaptar. Nossa, agora eu tenho que prestar atenção por conta própria. Não tem ninguém mais chamando a minha atenção e falando aqui, ó, foca aqui, presta atenção. Somos nós dando conta de falar, ei, você tem que prestar atenção aqui. Não é um outro de fora, é muito diferente. E claro, tem todas essas outras questões aí acontecendo de diferente na sua vida e que você, talvez aí, esse novo, né, igual você falou, muita coisa nova, isso é o foco da sua atenção agora, de você pensar mais nisso. Pode ser natural, você vai encontrar um jeito. Mas é adaptação mesmo, mano, eu acho muita adaptação. Como a gente vem falando. E falando de adaptação, eu queria falar de uma outra série, porque eu sou famoso de série, conheço várias. Cara, tem um que chama Maniac, que ele baseia em 2 personagens principais, que é o distúrbio de bipolaridade. Tipo assim, uma é uma mulher que é extremamente intensa com tudo, loucura total, e um que é extremamente depressivo. Tipo assim, é de uma família rica e tal, mas ele não se aceita na família, não sei o que. Aí esses 2 personagens eles foram participar de um teste que é de remédios, que é tipo farmacêutico, assim, tal, de teste de drogas e etc. E aí esse teste se baseia em 3 comprimidos, mano. Esses 3 comprimidos tem toda uma máquina lá de tecnologia, não sei o que. E aí esses comprimidos eles foram baseados justamente na tese da psicóloga, que é a mãe do cara que criou. Então, tipo assim, a série é tão legal que ele tem 3 estudos psicológicos ali, sabe? Que é tipo assim, a do cara que inventou esses 3 comprimidos, que conta a história dele, e dos 2 que está testando a nova droga dele,
sabe? E aí, o cara que criou esse comprimido, ele se baseia na tese da mãe dela, que é psicóloga, só que ele tem briga com a mãe dele, tá ligado? Aí ele fica assim, ó, tudo que minha mãe fala é errado, essas teorias da psicologia, tudo errado. Vou fazer um computador com as teses dela, mas com as minhas coisas. Aí o computador faz basicamente tudo que o psicólogo faz. E ele conseguiu identificar ali os comprimidos. E os comprimidos conseguiu de quê? Que é, quando você entra numa máquina lá, toma o primeiro comprimido, eles te colocam numa viagem no tempo, assim, tipo, a sua imaginação mesmo, e eles vivem. Que é, tipo, aceitar, primeiro, vai direto pro problema. O remédio ataca qual que é o problema. E você revive todo aquele momento. Se foi na infância, você vai reviver todo esse momento ali, como telespectador vivente. Aí depois tem o comprimido B, que aí, tipo assim, ele tentando aceitar aquilo que aconteceu. Então ele vai viver aquilo de novo, numa outra perspectiva, para tentar aceitar. Aí depois tem o terceiro comprimido, que é o confronto. Que aí é uma guerra mesmo. Cada personagem lá entra numa guerra muito louca, e aí depois eles saem daquilo lá supostamente curados. Tá ligado? E essa base dos três é muito legal, porque é justamente isso, mano, que a gente tá sempre falando aqui, que é tipo, enfrentar, observar e aceitar, tá ligado? É muito doido, mano. O modo como abordou específico dois casos ali do bipolar e como seria fácil, assim, né? Tipo, se tivesse 3 comprimidos, só a gente tomar assim, a gente já volta pra lá. Facilitar a nossa vida, com uma coisa mais fácil. Porra! Porque... E aí o fio é justamente, velho. Eu não vou contar, mas vejo. Eu já fiquei pensando como que era a relação desse cara com a mãe dele pra ele ter criado tudo isso. Cara, eu já fiquei me é imaginando sensacional, isso. de verdade, velho. Pra ter gerado esse comportamento dele. Por isso que eu falei que é interessante, na justamente relação. porque colocou ainda a relação do cara com a mãe dele que criou isso, velho. Eu falei, ó, pode crer, não é só o cara que criou a parada, velho. É um negócio dele que tá ligado? É da hora, velho. Da hora mesmo essa série. Maniac. Cara, eu gosto muito dessas séries, assim, de psicologia, né? É muito foda Tem mesmo. o Light to Me. Light to Me não é de psicologia, ela é de expressões faciais. Não, mas eu falo psicologia, mas é tudo que é relação, fraga. Às vezes, um filme de super-herói, pra mim, eu consigo ver a psicologia ali. O Homem-Aranha que morreu no tio, virou super-herói, porque tem esse rostinho que o tio morreu, então ele sente a necessidade de salvar todas as pessoas. A base de todos os super-heróis hoje é basicamente essa, velho. Batman, os pais morreram, só vou tornar um justiceiro, porque, tá ligado? Então, acho que super-heróis têm um papel muito é um importante. mecanismo de defesa. É, justamente. E que a pessoa... Ah, o branco que tá dando, gente, mas Tranquilo. é que a pessoa pega algo que aconteceu realmente no passado dela e ela pode transformar aquilo em algo bom ou ruim na vida dela. É a forma como ela vai transformar as experiências dela do passado e vai escolher algo. Inclusive as nossas escolhas aí de profissão mesmo, do que a gente quer, tem muita relação. Ah, eu vejo muito isso mesmo, quando eu até comentei com Igual eu vocês. falei, por que eu escolhi psicologia? Então, o que aconteceu aí na minha vida que eu quis isso? Fotógrafo, enfim, tudo. Já teve alguma fase assim? Sublimar, lembrei. Já teve alguma fase que você se confrontou, não é isso? Será que é Sim, isso? Minha vida me confrontei. Isso é normal, então, né? É natural da vida. A vida não é uma linha reta. Não tem como a gente... tudo bonitinho, escolhi aqui, maravilha, perfeito. Não. A gente se confronta o tempo todo, a gente se duvida. E tá tudo bem. A gente vai lidando aí com as coisas que vão acontecendo na vida. Na terapia, basicamente, a gente vai para aprender a lidar com isso, com as contingências da vida mesmo, que é as coisas inesperadas que a gente não pensa, uma doença, um acidente, enfim. Como eu vou lidar com o que eu não planejei, com o que vem de fora e não é planejado na minha vida. Enfim, como eu vou lidar com as minhas escolhas. E a vida realmente não é uma linha reta, nada disso. Tudo depende muito da forma como eu vou encarar as situações, como eu vou escolher encarar as situações. Eu vou ter escolhas aí, às vezes eu vou ter um período de baixa, de queda, de ficar mais tristinho, isso é natural, é bom que a gente acolha a tristeza, tire aí essa questão de que a tristeza é algo ruim. Porque tem uma ditadura de que a felicidade e o que é ser feliz e que o tempo todo. E não, a gente tem um dia que a gente tá péssimo. Sim. E é natural, faz parte, a gente acolhe essa tristeza,
num dia e no outro dia a gente tá bem. Vida seguiu. Não, que eu gosto de brigar muito daí, só emendando, porque é o próprio yin yang, que eu acho que é o equilíbrio, tem que ter um pra ter o outro, sabe? Tipo assim, não adianta você só se contentar com a felicidade, mas, mano, eventualmente vai ter pode vir uma tristeza, sabe? Verdade. Vamos ver a pergunta ali. Alice, pelo amor da deusa, fale sobre a rixa coach e psicologia. Então, gente, Tem questão essa rixa, né? Tem. Porque o coach, treinador, Nossa, né? coach, Falava puta só. vida, cara. Depende muito do uso que as pessoas vão fazer daquilo. Porque o coach, ele não vai analisar muitas questões aí da sua vida, do seu passado, aprofundar, nada disso. Ele vai lidar de forma prática com o que você precisa resolver agora. Uhum. Então é tudo muito prático. E aí fica, mas aí alguns profissionais, isso vai depender muito da forma como eles vão lidar com isso, com essa, o que eu preciso lidar de forma prática na minha vida hoje. Eu preciso ser mais organizado no meu tempo. E aí, como que eu vou fazer isso? Aí alguns podem confundir porque, o que está acontecendo na sua vida que você não consegue ser mais organizado, sei lá. E tem uma mescla aí, uma confusão de separar o que vai ser feito. Bem superficial, assim. Mais superficial. O coach, né? Prático, coisa ali prática. Eu preciso resolver de forma prática. Eu não tenho tempo pra muitas vezes. E como é que funciona Muitas vezes o pode coach? funcionar, Eu não sei. Às vezes é mais por internet? Olha, o coach eu tô mais por fora dele. Cara, eu acho que o coach ele meio que vai te dar uma rotina. Uma rotina. Ele vai te dar uma rotina. Isso mesmo. A gente dá uma rotina com horários pra você alimentar, como se fosse vivendo um padrão ali que ele fez com ele, talvez Vai possa te avaliar ajudar. talvez a sua vida e ver um padrão aí que você vai se encaixar melhor. Ele sabe que você falou pra ele que você não tá comendo direito. Aí ele vai te vender uma vai te coisa dar uma aqui. regra, assim, então você vai comer meio-dias, entendeu? Ele tá fazendo o papel de nutricionista, fazer o papel de Enquanto na ali. psicologia, não. Eu não falo o que você vai fazer. Eu te proponho questões para que você tome as rédeas da sua vida. Sim. E decida o que é bom ou não pra você. E é muito mais difícil, né? Com certeza. Quando alguém fala pra gente o que fazer. Não, isso tem base teórica, né? Base isso. Você estudou, o coach ele vira ali minha experiência de vida. Não, Não tinha todos os coaches. Eu vi um vídeo do pessoal reagindo a um coach que ele vende curso de como pegar mulher. Nossa, não. Só que é tipo assim, totalmente absurdo o que o cara fala no vídeo, velho. Fraga, você vira assim e fica assim, caraca, Nossa, que isso? Fraga, tipo, você... Você tá interessado. Você pode zoar, game. Faço o link para as mulheres verem e falar assim, analisar. Não é isso. Porque se for, aí já era, né, mano? Não, quando você vê as primeiras frases do cara, você fala assim, velho, não é possível, o cara se propõe a gravar algo desse e vender ainda para as pessoas. E tem gente que compra. Você fica assim, caraca. Sim, é desespero. A pessoa, você tá saber vender o seu produto para, inclusive, assim, criar o desejo daquela pessoa de consumir aquilo, de pegar. Amanhã a gente troca esse trem. Mas é isso, precisa ir ao banheiro, alguma coisa? Tá gostando do papo? Muito. Tá à vontade? Sim. Que bom, então. Voltou. Onde estávamos? Você me falou sobre a questão do TDAH. Sim. Que é algo que você trabalha. Você sabe o que é TDAH? Peraí, voltando. São 3 letras. Só esperando responder. Oi. Beleza, valeu, rapaziada. Desculpe de novo aí. Acontece. TDAH? TDAH. Você sabe o que é TDAH? TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que eu faço uma leitura psicanalítica dela, que muitas pessoas não acreditam que possa ter, porque como está ligada justamente questões do comportamento ali, do agitado, que vai andar uma sala inteira, enfim, não vai dar conta de ficar quietinho, paradinho, como a norma. Né? Ou Sim, mas o expressa no adulto também. A criança que cresce com
aquilo também, mas... Já que a criança não tratada, ele... pode surgir ali diagnosticado nos quando ele é 7 criança. anos, 6 anos, 7 anos. Mas a leitura que a gente faz é por que também nós achamos que aquilo é ruim, o agitado. A gente tem que compreender qual que é a forma daquela criança também de aprender, porque na questão do transtorno, né, de déficit de atenção como está a aprendizagem. Então, o que eu tenho que adaptar para que aquela criança aprenda do jeitinho dela melhor? E nossa, tem caso, eu atendo uma criança assim, com TDAH. E ele é extremamente habilidoso, com diversas questões aí, vamos supor, de marcenaria, de construção de tudo, de imaginar tudo que ele possa construir. Traz questões assim, com 12 anos, ele traz umas reflexões de adulto, de preocupações de adulto, sobre tudo que ele vê no mundo, vê da família, e ele tem a forma dele de prestar atenção. Ele escuta tudo que eu falo pra ele na sessão, reflete sobre aquilo e traz pra mim de volta. Mas o jeito dele prestar atenção é andando a sala inteira. Ele andou aqui tudo, vai pegar o copo, vai mexer ali, mas ele está prestando atenção. Pode crer. E ele consegue. Mas a questão, por exemplo, da aprendizagem. Tem algum problema de dar conta de aprender geografia, de dar conta de aprender matemática, ser um pouco mais lento nisso. O que a gente vai fazer? A gente vai compreender ali, vai observar a forma com que ele aprende, para entender que talvez vai ser mais lento mesmo, mas que não vai deixar de existir. Um hábito que a gente pode colocar nessa criança também. Ele vai aprender? Vai. Andando tudo, a sala inteira, parando para fazer tal coisa? Vai, mas não quer dizer que isso tem que ser considerado errado. Então é a forma como a gente pode transformar aí algo, uma característica que no momento prejudica, mas transformar aquilo em potencialidade. A partir do momento em que eu me conheço, entendo que eu tenho essa característica, que eu tenho essa necessidade, eu vou me respeitar nisso e vou avaliar. Eu consigo aprender assim. E é possível criar nas crianças esse tipo de reflexão. Claro que tem, por exemplo, o uso da Ritalina, que ajuda a criança lá na sala de aula a ficar quietinha, a ficar mais quietinha e paradinha. Sim. A gente só tem que tomar cuidado assim, com essa questão de medicalizar exageradamente. Cedo também, O problema é criança também, não é? Porque criança é agitada, só que nós somos tão preguiçosos com isso, né, adultos, porque a gente quer ficar quietinho, a gente quer ficar aqui na nossa. A criança vem e a gente não quer nada. Nossa, vai ficar... Os pais, tô cansado, menino, você senta lá e você fica quieto, fica quieto. A gente vai podando, nós somos podados também a ter essa questão de ficar quietinho, de ficar, e a gente acaba ficando mais preguiçoso, né, e entender uma criança agitada, o porquê daquela agitação. Às vezes uma criança, sei lá, tá sozinha o dia inteiro. Quer alguém pra conversar, principalmente se a gente olhar a vida moderna, né? A criança, sei lá, fica com babá, ou fica numa creche, ou está mais sozinha durante o dia com um outro adulto, e aí os pais estão fora, e aí quando os pais chegam, quer brincar, quer agitar mesmo, e tá com problema de comportamento. Muitas vezes a criança tem 3 dias brincando na rua, e no quarto não tá brincando na rua, tá em casa. Os pais saíram. Aí já tá acostumado, tem que gastar energia ali, sabe? Criança, ele quer atenção. Na questão do TDAH mesmo, a gente vai avaliar a aprendizagem e o quanto que talvez a falta da atenção vai trazer um problema para ela. É isso que a gente tem que perceber, quais são ali os fatores envolvidos para aquilo. Aí antes de ficar simplesmente taxando que um menino agitado precisa logo de uma Ritalina para ele ficar quietinho ali. Temos uma pergunta. Na verdade é um comentário, né? Acredito que a maioria dos nossos comportamentos hoje sejam estruturais mesmo, construídos desde a infância. Tanto que a maioria dos traumas vem disso. Você falou do uso de remédios. Você tem, às vezes, profissionais que na primeira sessão já falam assim, não, depressão, vai tomar isso. Na verdade, é psiquiatra que medicaliza. Mas psicólogos também. Não, psicólogo, se tá medicando, então ele é psiquiatra junto. Então nesse caso que
escutei, então. Provavelmente era um psiquiatra que talvez fosse psicólogo também. Ah, entendi. Então o psicólogo ele não pode receitar. Na verdade, a gente tira. A gente fala assim, vamos tirar um remédio. Então, tem até um confronto, né, entre o psicólogo e o psiquiatra. Porque às vezes o psicólogo fala de tirar, mas ela vai também no psiquiatra e o psiquiatra fala A gente assim, avalia qual que é a necessidade daquela medicação, por exemplo, da ansiedade. Se está um nível elevado, a ponto que está prejudicando a pessoa a trabalhar no relacionamento, de forma geral com o mundo, então a gente pode se encaminhar para o psiquiatra para que ele entre como medicação a princípio, mas aquilo vai diminuindo até que seja retirado e a pessoa dê conta de lidar ali com conflitos e questões normais de ansiedade. porque a ideia é se livrar do remédio. Se Nesse tiver caso, essa a pessoa procurou independência. um profissional errado, então, né? A princípio. Mas eu acho que os dois trabalham juntos. Trabalham juntos. Mas Então, não teve essa conciliação, então. Foi o que eu falei da Não, falta de informação porque da pessoa que vai São procurar ajuda. dois profissionais diferentes. Às vezes a pessoa vai no psicólogo, o psicólogo não vai passar nada. Aí ela vai no psiquiatra e o psiquiatra passa. Aí ela vai no outro, o outro fala, mas por que você tá tomando? Então É muita interpretação também, né? Às vezes do mesmo caso. compreender, na verdade é uma questão de compreender. O psiquiatra, ele vai ouvir a sua demanda, o seu sofrimento, o seu problema, os seus sinais, ali, os seus sintomas, e vai classificar lá dentro do CID e vai entender qual que é a medicação que você precisa para aquilo. E o psicólogo não vai medicar, mas ele vai ter uma leitura de que se é preciso entrar com uma medicação a princípio, mas para que no futuro aquilo seja retirado. Então, para quem você recomenda o psicólogo ou o psiquiatra? Porque apesar de tratar todos esses psíquicos, cada um trata de uma forma, então. Eu acho que todo mundo tem que diferente. procurar um psicólogo, velho. Não, eu também acho. Extremamente. Também acho. Merece. É porque eu acho que não fica Total, tão claro, total. assim, na cabeça. A pessoa que vai procurar ajuda, entendeu? É porque às vezes a pessoa sabe que precisa de ajuda, ela toma consciência que precisa de ajuda, mas ela não sabe quem. Mas será que eu preciso só de um remédio? Entendeu? Tô me sentindo muito triste, tô depressivo, mas banaliza-se muito aí sobre a questão da depressão, tô num período triste, já é depressão, então vamos compreender. A falta de informação, né? E aí, quando a gente vai no psicólogo, nós vamos explicar, nós vamos compreender aquela história para saber se tem de fato ali uma depressão ou se é um período comum de tristeza que aquela pessoa está vivendo. Porque na depressão, muitas vezes a pessoa não vai conseguir trabalhar, não vai se alimentar durante um longo período. Vai ter muitas perdas na vida dela, no sentido de não conseguir realizar mais nada e ficar travada. Não vai ter um autocuidado muitas vezes. Em alguns casos, o remédio, assim, como é que eu posso dizer? Regride a situação, né? Ajuda. Porque, por exemplo, tem um caso que eu vi que a pessoa não precisava e receitaram e, assim, foi pior pra ela, entendeu? Acessou outras coisas como ansiedade. No caso, ela não precisava de estar tomando remédio. Sim, tem muito isso, mas aí é um caso de erro de leitura da necessidade daquela pessoa. Às vezes o profissional acha que tem que sempre medicar todo mundo. É uma questão de ética profissional. A pessoa tem que ter um cuidado enorme com o que está fazendo ali, porque é uma outra vida. Você é responsável por uma outra vida. Ou você vai ajudar aquela pessoa, ou você pode acabar com a vida dela. Isso é dependendo do remédio também, né, mano? Muitas vezes é remédio muito pesado. Assim, explicar os efeitos colaterais. Você vai tomar um e você vai ter que tomar um outro pra equilibrar um pouco dos efeitos daquele. Aí você vai te dar uma outra reação, que às vezes você já faltou de sono, aí você vai ter que tomar um pro sono. Quando eu já tô tomando 10 10 remédios, né? É loucura. E talvez não está tratando a situação. Está tomando remédio, mas não está tratando o que está causando uma ansiedade. Estou tomando um antidepressivo, estou ficando dopada, alguém fala qualquer coisa comigo e eu não estou resolvendo o problema. Eu estou só ficando insensível, digamos, né? Tipo, assim, não ligado. Você fica dopado. Insensível. Fico extremamente mal quando não resolver o problema. As coisas que acontecerem, Não importa. Não importa mais. Exatamente.
Mas a gente tem mais alguma pergunta aí? Bom, salve galera. Só lembrando aí pro apoio 1320, né? Sempre apoiar o 1320. O YouTube, Momentos 1320, 1320 também. Fala pra gente o que você tá achando dessa live, desse podcast, né? Dá um feedback pra gente, Essa convidada. A imagem, o som, que a gente já viu que deu um lugar. Assim, tá bom. Passa lá no Instagram da nossa convidada também. Isso. Passa. Já Uma marca coisa a sessão direito, lá, né? não, porque Quem tá eu precisando. não dá pra ficar tanto em rede social, mas tá lá, gente. Não, mas Vocês- qualquer feedback, qualquer Tem algum pergunta, contato? Qualquer pergunta, Você trabalha em qual clínica? clínica bem-estar. Você tem sonho de abrir sua clínica? Como é que é? Quem sabe? Tudo é possível, mas assim, agora, por agora, não. Por agora, Vontade não. Fale sobre seus projetos. Projetos. Então, eu faço parte de um clube de aprendizagem, de troca de aprendizagem. Eu estou construindo justamente para esse clube um curso para adultos com TDAH lidarem melhor com isso. Então, eu ainda estou assim, escrevendo, verificando o que é melhor para colocar nessa plataforma. E lá é uma troca. Todo mundo que acredita que tem algo a ensinar pode participar e quem quer aprender alguma coisa pode entrar. Legal, cara. Gratuito para todo mundo. E um outro projeto que eu também estou desenvolvendo é justamente sobre relações, sobre relacionamentos amorosos. Mas eu ainda estou estudando muito isso, Sim, porque sim. é algo que eu já comecei no meu TCC, né? Que eu estudei sobre as relações de hoje, a questão da durabilidade, do que acontece, dos fatores ali de compatibilidade que apareceram, que fazem aquilo durar ou não. Seu TCC foi sobre isso? Foi sobre isso, fiz pesquisa, entrevista de jovens a adultos em idade mais avançada, tentando entender aí os fatores para o sucesso ou não de um relacionamento hoje. Então, eu estou estudando, continuando isso também. Enfim, eu gosto das relações de um modo geral. No geral, né? De um modo Essa geral. parte que você mais gosta dentro da psicologia? As relações. Das relações, sim. Tudo é relação na nossa vida, não tem jeito, gente. Tudo é relação. Da hora. Você já participou de um podcast? Já. Foi sobre o quê? Foi ressocialização e o caso do George Floyd, que é do policial que asfixiou, né? O Sim, rapaz. sim. Gerou toda a revolta aí do Isso. Black Lives Matter, né? Isso. Eu não escutei, depois eu vou pesquisar. Tem Podcast. alguma recomendação que você quer falar pra galera? Você quer se promover? Você quer, sei lá, seu telefone, seu contato? Sei lá, fica à vontade, cara. Falar qualquer coisa aí. Gente, sobre dúvidas, estou completamente acessível. Quem quiser também conhecer a psicoterapia comigo, pode também me chamar lá no direct do Instagram, né? Que é o Alice de Carvalho 05. E estou também num projeto numa rádio web feita em casa. Lá estou na segunda-feira no Quem Manda São Elas, que é o olhar feminino, né, sobre o cotidiano. Nós ainda temos lá o dono da rádio, né, o Itamar, conhecido como Boi. Mas, enfim, ele vai saindo aos poucos, até a gente dar conta de gerenciar lá sem ele, para ser só de mulheres mesmo comentando. E o tema de amanhã vai ser justamente sobre abuso. E ia ser uma experiência completamente nova na minha vida, isso de comunicação, de falar com pessoas. Eu nunca me imaginei. Qual a plataforma, na verdade? Tem um site. A Rádio é Feita em Casa, mudou. Como se fosse um podcast? É uma rádio. Talvez seja rádio. É uma rádio. É uma rádio web, tem o dia inteiro lá a programação. Se deixar na internet, você criar um domínio de site. Isso, aí exatamente. o site lá, você deixa rolando lá. Tem Vamos pesquisar qualquer rádio hoje. Rádio web feita em casa. Tem Salve. mudou um domínio lá que eu ainda estou pegando. Foi tudo assim, muito. Tudo Tudo acontecendo muito rápido. Então, ainda não lembro o E nome. essas mulheres são da sua área? Como é que é? Não, são mulheres diversificadas. Tem uma advogada que é inclusive hipnoterapeuta. Temos. Eu tô conhecendo a galera ainda. Tem
tem uma dona de casa. Então, cada um dá seu ponto de vista. Isso, sobre o cotidiano, sobre o que acontece. Aí depois você passa o link pra gente, a gente deixa na bio, beleza? Então confere lá que amanhã mesmo já tem, hein? Isso aí, galera. Depois você veja lá. Nós temos uma pergunta, não é? Manda aí. Nos comentários, né, sobre o Carlinho falou que tá dando vontade de começar a comprar logo. E a Ana falou assim que não é hora de começar a estudar psicologia comparada. Pedi pra perguntar se você sabe algo sobre... Comparada? Hã? É, psicologia comparada. E Gente, falou assim, completamente pra mim a frase humanos são animais racionais faz muito sentido. Humanos são animais racionais. Nós somos criados com a racionalidade, só que a gente não pode esquecer que a gente faz parte da natureza. Nós Nós somos fazemos tudo parte. vida, tá ligado? Bio, mano. Vida integrada. A gente tem essa tendência de separar as coisas, mas não tem jeito. E quanto mais a gente faz essa separação da natureza, a gente esquece muitas vezes a nossa essência. Tem uma coisa que eu tava... É porque eu tava refletindo sobre esse negócio de quarentena, né? Tipo, pô, ficar em casa e tal. Mas eu acho que também a gente não pode esquecer que a Terra também é a nossa primeira casa, fraga. Tipo assim, tem a nossa casa, beleza, mas nossa primeira casa é a Terra, mano. Você tem uma conexão, né? Então a gente tem que entender que a gente tá na nossa casa, mas a gente tá dentro da casa, tá ligado? Então acho que tem que ter esse cuidado também. É uma fora. troca, assim, de Uma cuidar troca, da né? natureza, de vários ecossistemas mesmo. A gente cuida das nossas relações ali interpessoal, mas é como a gente está interagindo com o nosso meio, com o lugar, o espaço que a gente está vivendo, a natureza, Sim. tudo faz parte aí, é uma troca. Eu tava lendo uma reportagem outro dia, que o humano, ele é 98% parecido biologicamente com o chimpanzé. A gente se difere 2% apenas dessa racionalidade que a gente tem. Boto fé. E tipo assim, isso é muito doido, velho. Não, mas já viu o Planeta dos Macacos? Mas é um negócio que é tipo assim, velho, é absurdo quando você começa a pensar um pouco mais, não só no humano em si. A gente tem uma espécie que é 98% parecida com a gente, mas 2% Mas em diferente que da gente. sentido parecido? Racional, mano. Biologicamente, ele anda igual a gente. Tem características muito Características iguais, biológicas. Nós somos animais à parte. Digamos que É porque nós eu demos sei que sorte. é assim. Tipo assim, digamos que nós demos sorte ou fomos abençoados, aí vai de crença, por ter a racionalidade. Mas nós Se a somos gente toda for a parar vida, mano. pra pensar em como os próprios ali ditos animais, eles conseguem ali se relacionar, Sim. criar toda... Crescer, né? Toda uma comunidade. Talvez esse Sim. 2% da racionalidade, pra eles, Não interfere. Natural. Eu acredito que os animais vai estar evoluindo até hoje também, né? Fraga, junto com a gente. Porque eles têm que se adaptar ao contemporâneo, ao meio, mano. Então a gente tá sempre evoluindo, vida é vida. Sim, com certeza. Vida é vida. espécies. Que é aí que tá o que eu acho engraçado, não sei se eu comentei, que é o ego, né? Que a gente comentou mais cedo. Que, tipo assim, a psicologia ela tem como ego um significado. O budismo ele tem como ego um outro significado. Que, tipo assim, o ego é o eu mesmo, eu sozinho e nada mais importa, fraga. E aí, quando eu falei dessas 3 pílulas da psicologia, eu hoje falo um pouco agora do budismo, que é tipo assim, eles têm essas mesmas coisas, só com nomes diferentes. Que é tipo assim, é o eu menor, o eu maior e si mesmo, fraga. Então, tipo assim, vamos especificar o que seria o eu menor. O eu menor, no caso, é o ego, que tipo assim, eu, isso, aquilo, pensamentos ali que é egoístas, saca? O eu maior é a pessoa que, tipo assim, quando você se sente conectado com tudo da vida. Tipo assim, eu penso em mim, mas se eu penso em você, que eu penso em você, tá ligado? Essa é a diferença entre o eu maior e o menor, tá ligado? Então, tipo assim, eu chegar no meio de tratamentos, que a gente falou que espiritualidade é uma coisa que eu achei ela muito importante, sim, porque ela tem formas de tratar assim, mano. Às vezes você vê uma pessoa assim, encontrei com a caminho de Deus, porque tá feliz. Tem um youtuber que eu sigo, velho, que ele tava, tipo assim, muito bem aparentemente, porque ele é youtuber, mas ele tava tendo certos conflitos ali, e ele conseguiu achar um caminho muito foda em Jesus mesmo, mano, no evangelho e tal, e hoje ele continua a mesma pessoa, fraga, tipo assim, só que ele teve esse confronto e hoje ele tá muito bem, fraga, e tipo,
Da hora também, Fraga. Que ter Eu acho que esse passado mundo por isso. espiritual ele é muito importante também. Eu acho Extremamente Verdade. importante. Eu acho que, por mais que tenha as pessoas que fazem uso dessa espiritualidade de forma ruim, Sim. tem muita gente que quer ir pro lado bom. Porque Eu acho que a maioria quer ir pro lado bom. de caso a caso, né? É. É tudo da forma como você vai usar aquilo, aquele instrumento da religião. Justamente. São formas de absorver a coisa, né? Você segue alguma religião? Assim, seguir, não sigo não. Tenho. Mas eu cresci no catolicismo. Mas eu gosto muito de ler sobre as outras, sobre o budismo, gosto muito de praticar meditação, gosto muito. E, nossa, eu, por exemplo, conheci a meditação da Tânia Mujica. Foi a primeira vez que eu consegui entrar realmente no nível rebaixado da consciência. E, assim, nossa, foi fantástico. Foi, assim, eu senti como uma questão de cura mesmo, né, nessa meditação dela, nesse podcast dela que ela tem. Pô, que chique. E eu, Nossa, assim, cara, não, e eu tive nessa minha experiência, eu tive 2 sonhos que pra mim foram como uma ressignificação da minha própria infância. De eu sonhar com uma criança que eu estava segurando, eu pensei que essa criança poderia ser eu mesma. E tinha o meu pai do lado. De entender, de compreender, de toda uma questão que eu também vivi na minha vida, de compreender o meu próprio pai. E de dar conta de separar as questões da vida dele, da forma dele de ser, com tudo o que aconteceu. E eu senti tudo isso, misturado, claro, eu fiz terapia também, mas essa experiência da Tânia, nossa, foi fantástica. E eu cheguei a dormir mesmo e fui escutando inconscientemente ali uns 2 ou 3 podcasts dormindo dela. No nível de rebaixamento, assim, que foi fantástico. essa questão de sonhos, quando eu fazia terapia, ela me explicou Extremamente importante. que nós somos todos os personagens dos nossos sonhos, Sim. né? Então, assim, é a forma da gente agir a tal situação. Tipo assim, se eu sonho com o Leon, ele tá fazendo X coisas, sou eu que tô no lugar dele fazendo X coisas. Você acha que Tem diversas interpretações, né? Pode ser a realização de um sonho. Tudo varia muito da leitura da vida daquela pessoa e do que talvez cada personagem ali... Cabo mesmo, mano. O Ruby. É outro? Não, é o mesmo. Mas aí é sorte, tipo assim. É porque a transferência de energia ali deve estar dando ruim. Aí, tipo assim, quando der isso aqui, você pode só voltar assim, ó. Se você voltar no nível pequeno, Isso aí. a mesa pode cortar, tipo assim, pode. Então a gente tem que dar um jeito nessa A mesa. Leon, a Aí mesa. você É bom, né? Nossa, Nossa, xingar é a melhor coisa do mundo. Me sinto importante. Não, aí você pode falar. Aí você já, tipo assim, já fala assim, acabou. fala com a gente pra parar o assunto, pra não ter que cortar. Falando. Falar com a gente quando trabalhar pra não cortar o assunto. Mas sonhos, imagens. Eu não tenho tantos. Na verdade a gente tem, né? Só que não lembro. Mas eu costumo acordar quando eu sonho e se eu volto a dormir eu já não lembro. Aí eu tenho que gravar, por exemplo. A maioria das vezes eu gravo, pra lembrar. Que doido. Caraca, eu não tenho. Não, Antes- não gravar. Antes eu sonhava mais. Aí por isso que eu me faço questionar se, tipo assim, sonho é uma coisa que realmente reflete ou se é só uma coisa muito aleatória de que a gente tá ali. É a forma, talvez, muitas vezes, quando não, mesmo não lembrando, de você resolver todo aquele conteúdo ali dentro do sonho. Você pode não lembrar e ok, ficou resolvido ali. Sabe o que é engraçado? Porque, tipo assim, ultimamente parece que quando eu deito, assim, eu durmo, eu apago. Aham. Aí eu fecho o olho assim, eu abro de novo e tá de manhã, eu falo, pode crer. E você acorda como? Descansado ou não? Às vezes, ultimamente não muito. Nossa, Então pode ser que você não esteja chegando no sono REM, que é o sono mais profundo mesmo, que é aquele que a gente descansa e que é nele que vem os sonhos. Como que eu posso? Eu não tô chegando nisso, eu tenho certeza. Mas como é que eu posso saber isso? Como é que eu posso trabalhar isso? Tipo, tem médico do sono, essa parada toda. Tem. Ele trabalha essa questão de sono? Você Eu não sei como é que vai funciona. trabalhar... Que horas, por exemplo, você vai pegar... Toda essa questão de luz, por exemplo, o nosso cérebro está entendendo que a luz é a luz do telefone, eu tenho que ficar acordado.
então eu vou demorar um pouco mais a me desligar. E aí, sei lá, se eu tenho que acordar 6 horas da manhã e eu tô dormindo 1 hora da manhã, será que eu vou dar conta de chegar nesse sono REM e descansar de fato? Até que o nosso corpo relaxe, o nosso cérebro, assim, a nossa mente, entre aspas, meio que fica mais rebaixada. Isso leva umas 4 horas pra chegar nesse sono. E aí a gente vai ter a parte dos sonhos e que o nosso olho fica movimentando. Eu falo porque eu tenho muitos sonhos lúcidos, praticamente diários. Tipo assim, eu sinto que o real consigo controlar todos os meus sonhos. Acontece. O tempo inteiro, velho. Sempre, sempre, sempre. Nossa, eu queria. Eu acho isso muito viagem porque todos têm imagens, velho, sério. Às vezes eu chego num ápice de sono que, cara, se eu quiser ser um super-herói real, eu consigo ser e tem imagens. Interessante, você tem controle eu tenho sobre... um controle de sonho que, tipo, é muito bizarro. E pra mim é sempre novo, porque eu controlo, mas ao mesmo tempo é sempre uma novidade cada sonho, saca? Isso é muito doido. O meu eu sinto que tem duas formas de sonhar, minha. Uma que eu consigo controlar e a outra que eu não consigo controlar e eu sou Só aceita. só observador da situação inteira. A Justamente. maioria dos meus é assim, eu observo uma situação e eu fico com ela. Nossa, velho, eu tive muitos sonhos Interessante. bizarros, velho. Tipo assim, que... Tipo, depois quando eu fui procurar, sabe, sobre um pouco mais, refletia o momento que eu estava passando num negócio. E eu ficava tipo assim, Eu Nossa, acho teve época que- que eu tive sonhos que parecia que era como se fosse uma câmera no meu quarto. E eu vendo uma situação acontecer, tipo, de dentro da câmera. Tipo, eu lá. Você vendo do canto. É. Acontece. Cara, Uma eu já forma tive de- sonhos de tudo que é forma, fraga. Eu acho que, às vezes, por ter, muito pesadelo, eu comecei a criar um negócio que eu, antes de dormir, eu falava assim, ó, eu vou sonhar com Batman, mano. E ficava com isso. Até eu apagar, velho, isso eu não vou sonhar com Batman, vou sonhar com Batman. E no final eu não sonhava não, mano, mas eu ficava tanto... Não, no final eu sonhava, sei lá, com um carro vermelho na rua e, sei lá, aleatório, velho, fraga. Mas eu cheguei a um ponto que comecei a treinar tanto isso, velho. Não, eu quero sonhar com isso aqui, mano. Que é real que hoje eu tenho um controle absurdo. velho, tem Treino da própria mente. Só que isso é estranho, velho, fraga. Porque às vezes eu quero só dormir, mas tá sempre ali, ó. Já tô Ligado, criando, né? já tô ligado pra criar. Eu entrei, digamos, com uma rotina pra sempre tá criando uma parada. Eu acho que é muito difícil eu dormir hoje e ter esse apagão. Eu tenho esse apagão quando eu medito. Que é o engraçado, que é o contrário do meu irmão, que ele falou. Tipo assim, eu só tenho esse apagão mesmo assim, velho, pá, quando eu tô pleno ali, tal. Mas quando eu vou dormir, minha mente, ela continua ativa ali de uma forma muito doideira. Caraca, preciso mais do sono, cara. Eu preciso, mano, só pra entender, mas Comentários aqui, mas eu queria fazer um comentário. fica à vontade. Não, porque assim, eu tenho um sono muito ruim. Eu acordo sempre como se eu não tivesse dormido nada. Mas eu sonho todas as noites. E é cada sonho bizarro. Mas eu sinto como Por se isso que eu você tá acordando mal. Por causa da Não, mas qualidade às do vezes seu. tem uns sonhos que são muito legais. Você acorda cansado. Então tem que fazer uma análise aí mais profunda. Cara, tem uns Tem sonhos uma que é análise muito mais doideira. profunda aí a ser feita. Sério? Tem uns sonhos. Acho que eu também dou muito azar, porque às vezes, cara, eu dou muito azar. Em casa lá, eu tô de frente pra rua, assim, a janela enorme, né? E aí tinha um poste lá de luz que dava diretamente no meu olho. Aí eu falei, não, beleza. Vou mudar minha cama de lugar. Aí mudei minha cama de lugar, aí a prefeitura, parabéns, inclusive, parabéns, prefeitura, colocou uns postes lá de LED que brilham de uma forma. Ô, que isso? Não tem como a rua ficar escura, velho. Holofote. Cara, é um negócio tão que, velho, eu posso mudar minha cama pra qualquer coisa, mano. Vai estar pegando aqui, ó. Eu tô deitado e tem um feixe de luz regaçado, velho. Isso me impede muito de dormir, às vezes de cair no sono mesmo, fraga. Coisa simples, mas é um negócio tão forte. Nossa, velho, isso me dá uma agonia. Golden, nossa. Aí eu tenho- Blackout, não. Não, eu coloco tem que se uma desligar. coberta na janela. Mas mesmo assim, cara, eu sinto que passa pelo menos um feitinho, assim, eu sou chato com as coisas, sabe? Você tá passando um pouquinho disso, não, vai me incomodar. Aí às vezes eu vou dormir na sala e quando eu ver que eu vou real dormir, na sala assim, não, agora eu posso ir pra cama. Isso aqui já não vai me incomodar mais. Sono tá tão grande que eu vou É. deitar. Não, eu vou ver um desenho, fala aquele desenho que faz dormir. Não que seja ruim, mas o Jack Russell da vida, deu 3 episódios e eu tô desmaiado. Sempre vou ver meia-noite Porque também. você sabe que aquilo, de certo modo, vai interferir. Nossa, Mas nessa Deus. quarentena eu criei um hábito muito ruim, inclusive, porque na frente do meu apartamento tá uma obra. E assim, essa obra sempre me acordava às 6 horas da manhã. E aí eu ia pro quarto da minha mãe, nesse horário, terminar de dormir lá.
E mesmo não tendo barulho, agora eu tenho essa rotina de acordar nesse horário e ficar voando até eu conseguir dormir. Costumou. Mano, não Nossa, fala não. gente, Meus vizinhos, então, eu digo que eu já tive vários tipos de vizinhos na minha vida. De, tipo assim, eu aglomerado lá em casa, Carol, sempre teve muito barulho, não é condomínio, então, tipo, 11 horas da noite é barulho, é música. Família. Cara, e é foda se adaptar, porque sempre quando tem um vizinho novo, uma coisa assim, é um barulho diferente, uma coisa nova, aí os sons, não, difícil. A gente busca por padrões no nosso cérebro. Então, tudo que foge incomoda um pouco, muda o nosso foco ali, até que se torne um padrão familiar e a gente se acostuma de A novo. gente não tem como mudar essa realidade, né? Não tem como mudar, meu vizinho. Vou ser igual a ele, vou colocar nos carros também. Ou eu vou E vivemos conseguir felizes. conversar com ele. Também, é uma boa, mas aí é muito difícil conversar com as pessoas. Depende, né? Muito difícil conversar Ou a com gente as vai ter que pessoas, entender cara. aquela situação pra gente. Eu consegui, graças a Deus, aceitar assim na minha mente que o meu vizinho de cima não tem jeito. E tipo assim, falar, não, é isso aí, não tem como mudar, eu tenho que ficar bem, porque senão não vai ter jeito. Acontece, né? Você nem Relações quer pessoas deixar com mais pessoas, né? triste. Relações Eu não pessoas posso com mudar o pessoas. outro, eu mudo a mim mesma. A forma de lidar com aquilo. Uma doideira, né? Ter vizinhos, mano. Relacionar. Relacionar. Sempre acaba no tempo. Né? Relacionar. O eu e o... As últimas perguntinhas aí, então, hein? Vamos lá. Peraí, tem muita coisa. A separação agora pro finalzinho de pergunta, né, da galera. Vou mandar aí de volta, imagina. A Ana falou, tem uma pesquisa neurocientífica do Siddhartha Ribeiro, um médico extremamente renomado, que diz que o sonho é uma simulação de uma situação. Por isso eles respondem tantas coisas, porque apesar do corpo estar dormindo, a mente não deixa de trabalhar. O interessante é tentar dormir pensando nisso, ou pensar nisso durante o dia, porque sua mente te leva a sonhar. Eu geralmente só tenho aqueles sonhos que dá vontade de ficar neles e não acordar. Será que é possível fazer isso? Tipo, entrar num coma induzido, se levar a ficar preso na própria mente? Tá aí, uma boa questão científica, viu? Pra ciência responder. Tudo é possível, assim. Tem um filme, né? Tem um filme que com o Leonardo DiCaprio que ele entra no sonho das outras pessoas. Isso, esse filme é doideira, mano. Esse filme. Ainda mais de negócio de sonho, eu fiquei, velho, que é isso? Será? A nossa mente, ela é, assim, um absurdo, né? É muita coisa pra abarcar que a gente não dá conta ainda. A ideia disso de poder ter um sonho lúcido é justamente que às vezes vê uma coisinha ali, vê um pesadelo, eu consegui falar, não quero que você apareça aqui, tá ligado? Vai aparecer um avião azul e um unicórnio dentro dele. Nossa, gente, eu quero. Queria ter esse negócio de plenitude. Cara, eu não consigo. Cara, eu que, tipo assim. Eu não consigo, não. Eu consigo. Mano, acho que é muito por traumas mesmo, fraga. Tipo assim, de tantos pesadelos ali, eu falei, velho, não quero mais que isso aconteça, mano. Eu acho que eu consegui trabalhar isso de uma forma, mano. Fraga. Tive um sonho muito pesado já mesmo, tipo. Falei, velho, que doideira foi esse sonho aqui, mano. E muito novo, falei, velho, você é louco, tem alguma coisa por trás. E aí tá a minha busca, né? Eu falei, não. Vou mudar isso aqui. Aí eu fui trabalhando. Hoje em dia é real, que é muito estranho, mano. Mano, hoje em dia eu não tenho isso, mas às vezes, quando eu tratava com a psicóloga, eu acordava chorando e não lembrava o que eu tava sonhando. Tipo assim, era porque o conteúdo era tão pesado que você não dava conta de acessar. Com o barulho, Você não estava preparada para aquele conteúdo, ele estava aparecendo no sonho, mas você conscientemente ainda não estava preparada para aquela realidade. Mas talvez se preparando para ela. Sonho, que doideira, velho. Tem uma pergunta? Você acha que é possível controlar a mente ao ponto de fazer coisas absurdas, tipo telepatia? Telepatia. Não sei, tem como a gente criar toda uma atmosfera para talvez induzir ou dar conta de saber
desfechos. Dentro da clínica, eu consigo facilmente perceber qual vai ser o desenvolvimento de determinados comportamentos na vida daquela pessoa. Ela deu um exemplo. Imagina, Pode falar palavrão. Imagina um mano maluco que te enche o saco na rua e você solta um vai se fuder na mente dele como se ele estivesse alucinando. Cara, sabe o que acontece nesse pensamento que eu Que tive louco. uma filosofia simples? É usar a capacidade do cérebro, fraga. Tipo assim, tem uns filmes que quando um cara conseguiu atingir esse 100%, ele praticamente deixou de existir, mas todo o processo até o 100%, e nos 98 ali, ó, ele atinge essa telepatia, fraga. Porque a ideia é de que nós todos somos um só mesmo, fraga. Então, quando ele conseguiu acessar, que ele entendeu que todos somos um só, então eu consigo conversar com você, mano. Porque eu sou você, você sou eu. É tipo aquele da Lúcia, né, também. Entendeu? Então, tipo assim, essa capacidade do cérebro, mano, a gente não sei. Vocês acreditam nessa capacidade do cérebro que a gente tem, tipo, de 6%? Ah, velho, com certeza, mano. Tipo, Será que não é um negócio real? Só acessa 6%. Se é 6%, se é 10%, se é 12%, sinceramente eu não sei dados, mas que é 100% eu também acho que não. Não, Não 100%. tem como, tá ligado? Eu acho que... Eu É um acredito que trabalho. seja muito pouco. Eu acredito que deve ser tipo 6% isso. Porque tem muita coisa neural, assim, ó, que é muito absurdo. Se a gente for colocar em questão de Tá na cérebro, gente, Os mas a gente não tem bloqueios que é acesso, né? preciso. É tipo assim, é muita energia Quebrar. ali, né? é porque eu acho que porque cada parte do cérebro ela comanda uma parte do corpo. Sim. Então, tipo assim, tem a parte das células, tem a parte dos neurônios, tem a parte dos ossos. Então, tipo assim, tudo tá no Acho que cérebro. enquanto eu não for perfeito, mano, eu não acessei o cérebro inteiro. Acho que essa é a ideia. Nossa, falar do perfeito é tão... É impossível, eu acho que, sei lá, não tem como. O perfeito, tipo assim, Perfeito. o que é perfeito, né? Não existe E perfeito. nem chega a ser perfeito, porque se for perfeito, vai sofrer porque é perfeito. Perfeito, É. né? É por isso que eu falei que depois vai morrer no final. Porque É. se você é perfeito, acaba que graça que tem. Justamente. É isso. Mais alguma pergunta, rapaziada? Vou. Pode ir encerrando Pode então, né? encerrar. Quer falar Tem alguma coisa? alguma coisa? Mandar um salve pra alguém, pro familiar aí. Deixar algum legado aí desse vídeo? Ah, gente, cuidar da saúde mental, cuidar das relações, pensar em si mesmo nesse momento de pandemia, enfim, em qualquer momento. Uhum. Não temer, cuidar de você, olhar tudo que vai mal na sua vida e pensar, eu mereço o melhor pra mim. Sim. O que eu estou colocando pra mim? E que talvez eu esteja dando mais pro outro e menos pra mim nesse momento. Se colocar em primeiro lugar. Não é egoísmo nesse ponto. Então é isso aí, então. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Segue a gente no Insta, segue a Alice no Insta também. Nosso Insta tá aqui, 320 em tudo, no YouTube, em qualquer lugar. Compartilha com todo mundo que você achar que esse conteúdo aqui foi bem da hora. Quero te agradecer muito, ó. Gratidão total, gente. Gente, A gente tava muito eu que ansiosa. agradeço a vocês muito por isso. Eu fiquei muito feliz mesmo. Muito Gente, grata a ela vocês. dá um bolinho pra gente, olha que fofa. Eu tô me sentindo inútil. Não mesmo. Ah, mas é muito bom compartilhar tudo isso. É, Eu te Muito agradeço feliz. muito, de Eu novo. agradeço. E futuramente, quando a gente já tiver com, sei lá, 100 episódios aí, você pode retornar. Com certeza. Ou já tá feito, né? O vídeo já tá feito, você voltar aqui quantas vezes você Fique quiser. à vontade. Se tiver um projeto da hora, assim, Tô se aqui. Tem um projeto novo, você fala assim, 320, preciso É. trocar ideia com vocês, cara. eu vou conversar. Hoje ela já deu terapia aqui pra todo mundo. Já tivemos uma sessão Eu Já fico foi uns 3 feliz socos na cara, se amigo, né? isso tiver servido de reflexão para as pessoas, Nossa. de fazer o bem mesmo. É isso que a gente tem que perpetuar, plantar essas sementes para coisas boas na vida das pessoas. É isso que eu penso que as pessoas precisam, o mundo precisa. Verdade. Bom, então, Os últimos comentários de agradecimento. inclusive, galera, só queria falar aí, ó, salve pra todo mundo que assistiu até o final aí, que tá mandando mensagem, você também que tá compartilhando nossa foto no Instagram, que tá mandando like, que tá incentivando a gente. Essa interação é Porque, totalmente importante. Pô, o feedback E que a gente tá recebendo é muito da hora, mano, de todos vocês aí que tá falando assim, não, continua e tal. Só queria agradecer a todos vocês aí por isso aí também, por tá incentivando a gente. Mesmo que você não tenha o dinheiro pelo apoio, mas
a motivação verbal que a gente está recebendo é muito importante. Então, Gratificante salve demais. todo mundo aí e é isso. Pedir desculpa por todos os erros que aconteceram, mas a gente tá buscando Muito ralar pra não acontecer mais. Não aconteçam mais, porque é bem difícil mesmo. É uma área que Sim. a gente ainda tá Tá buscando. aprendendo ainda, mano. É aprendendo muita tudo, coisa. E a gente tá querendo passar o melhor conteúdo pra todo mundo aí. Então, é isso. Gente, pra Gente, gente pra é tudo isso. é crescimento. Tudo é experiência, tudo é experiência. mesmo. E é isso. Chia, Vocês estão obrigado. Boa noite pra Boa geral. noite pra geral. Pode ler. Tchau. Tem mais coisa aí? O meu agradecimento. Vamos lá. Então, eu agradecer. A Ana falou assim que acabando esse podcast, ela vai abrir o curso dela, te agradeceu. Falou que foi um incentivo genuíno. E agradeceu a vocês por ter trago ela, porque ela está contemplada. O Carlinhos falou que valou esse podcast. Mandou um salve. E o Fulvio falou que serviu por sempre coisas boas. Mandou um salve também. Salve, Fuvão. Tamo junto. Então, Salve, todo mundo Carlinhos. apoia a Salve. gente também. velho. Muitos Pô, conhecimentos. episódio sensacional, né, cara? Verdade. Obrigado pelos conhecimentos, pelas Eu que agradeço a dicas, vocês né, também. pelas Pela ideias. troca de ideias. E foi tudo muito da hora. Então, E é isso, salve. gente. Tchau. Tchau.